Bem-vindos a mais um programa francamente diretamente dos estúdios da Move 8 Produções, diretamente para a Rádio Difusora Jundiaí, YouTube e Spotify e todas as plataformas de áudio e vídeo da sua internet. Galera, hoje o papo vai ser sobre cinema? Vai ser sobre cinema também, porque hoje vamos vasculhar a vida, a intimidade, as fofocas da vida de Rafael Amaral, ele que é jornalista velho conhecido da comunicação jundiaiense. Muitas fofocas da comunicação hoje serão jogadas aqui nessa mesa, não aquelas que nos trarão processo, obviamente, porque não tenho advogados. Bem-vindo, Rafa! Muito obrigado. Tem muita fofoca, melhor não abrir muito. Não, só coisas que não nos tragam processos. Exatamente. Que eu acho importante a gente não ser processado. É isso aí. Porque danos morais, quando você pede na justiça, penhora a casa, que nem ação trabalhista. Então, eu já estou estudando aqui porque eu não posso receber processo. Obrigado pelo convite, Imagina, viu? Imagina, a gente estava combinando desse dia dar certo. É verdade, né? Você veio conhecer a Move, porque Adorei, a difusora viu? eu já conheço, né? Lá você já foi várias vezes, né? Já, né? Eu já entrevistei você, o seu irmão, né? A família toda. Eu não tinha vindo aqui ainda. Estou muito feliz. Bem-vindo, Obrigado. Sinta-se em casa. Obrigado. Vamos começar do começo. Vamos do começo. Quero saber da sua infância, trauma. Vamos contar o que aconteceu. Vamos contar o que aconteceu, né? Aquele vizinho, aquele tio. Eu quero, porque você se formou em jornalismo. Isso. Você veio da Unicamp direto para cá hoje também. Isso. Você está envolvido de novo lá nas coisas de estudar. Exatamente. Eu adoro estudar. Gente. Alô. Me conta, o que você assistia quando você era criança? Como foi sua infância? Então, você acredita que quando eu era criança, eu adorava filme de terror? Eu era maluco por causa de filme de terror e, especificamente, uma série de filmes de terror que você vai lembrar, Sexta-feira 13. Sim. Eu via todos quando eu era criança. E na minha casa sempre teve uma cultura de cinema, né? A gente lembra, eu cresci nos anos 80, no momento em que as videolocadoras estavam invadindo, né? Então, assim, era um programa barato, um programa de fim de semana, o pai colocava eu e meu irmão no carro, vamos lá na locadora, cada um escolhe um filme. Era um programa, Era né, um Rafa? programa. Era na locadora, Exatamente. assim, e era um lugar de se consumir em família. Perfeitamente. Né? Era escolher isso. Junto. Não, ó, você não foi legal essa semana, então você não vai escolher o filme. Seu irmão que vai. Nossa, tinha umas coisas em casa que acontecia. Quem aprontou não escolhia filme, não. Exatamente. Locadora era aquele lugar que você ia com o pai, com a mãe, eu era pequenininho, não tinha como ir sozinho, então ia com o pai e com a mãe, cada um escolhia seu filme, meu pai escolhia um pra ele, minha mãe pra ele, todo mundo ia pra casa e assistia. E era um programa barato, né? Era mais barato do que você ir em outros locais. Inclusive do que ir no cinema, né? Perfeitamente. Era muito interessante por isso. Era a época do VHS, obviamente nem existia DVD nessa época ainda. E a gente tava todo mundo feliz que assistia o filme em casa e tal. Mas paralelo a isso, eu também, minha mãe, mais minha mãe do que meu pai, me levava no cinema, né? Eu cresci em Americana, até os meus 24 anos eu morei em Americana. E lá tinha na época que eu era criança, tinha um único cinema na cidade, que era grande cinema de rua. Então eu cresci em cinema de rua. Então era maravilhoso, você entrava naquele hall enorme do cinema, aquela fila que dava volta no quarteirão. Que também era um evento e era pré-shopping, né? Perfeito, era um evento, antes de vir o shopping, porque exatamente nessa época não tinha shopping ainda na cidade. Era o centro da cidade. Era o centro da cidade. O cinema ficava de frente para a principal praça da cidade de Americana, então a gente se encontrava ali. Então tinha todo esse ritual de entrar, aquele teatro enorme que você via, né, a rampa ali. E depois veio o cinema, com salas menores e tal. Eu acho que essa cultura do cinema de rua eu sinto muita falta, né? Em São Paulo a gente tem ainda bastante, mas aqui eu acho que... Mas o cinema de rua em São Paulo agora, você tem que tomar cuidado onde você senta, que filme você vai, quem senta ao seu lado. Você tem umas grandes preocupações hoje, porque o cinema de rua em São Paulo, até pela ocupação do espaço físico das ruas do centro de São Paulo, eles não... A cultura de cinema mudou também, né? Mudou, Rafa? total. Essa coisa de ir pro cinema virou uma coisa de ir no shopping. Sim, o cinema já foi muito mais barato, né? Vamos combinar, né? Sim. Você vai hoje... Claro, existem as exceções, ainda bem que existem, né? Tem espaços que você ainda consegue, um Sesc, um Cine Sesc, você consegue um preço mais acessível, mas
de certa forma, cinema tá uma coisa muito cara, né, pra você ir no cinema. Pra fazer em família, Pra fazer em família, né? E vamos combinar que cinema virou loja pra vender pipoca, né? Porque o que menos importa é o filme, né? A gente sabe que hoje o grande lucro da empresa é a pipoca. Então, e é o pote que vende com a marca do filme, porque também esse lugar do cinema ele foi mudando de lugar também, né? A gente tudo pertence ao capitalismo, minha gente. Então, assim, como a gente pode ganhar dinheiro no cinema? Perfeitamente. Né? Assim, para além das produções, porque eu lembro que na minha época, os filmes demoravam muito pra chegar e ficavam muito tempo em cartaz. Era diferente nossa dinâmica com o filme. Tainã, eu conto parece que eu sou muito velho, né? Temos uma experiência pra internet, gente, é isso. Que às vezes eu converso com jornalistas mais novos ou adolescentes e falo, gente, vocês não acreditam, mas Titanic ficou 1 ano em cartaz na minha cidade. Sabe o que é ficar 1 ano, um mesmo filme, numa única sala? É surreal você imaginar isso hoje, mesmo para um Avatar, para um grande blockbuster, é impossível você imaginar isso. Você imaginar que um filme, sei lá, antigamente acontecia isso, né? Eu sei porque a gente lê muito, a gente sabe que tem filmes nos anos 60, 70 que também era normal ficar 1 ano em cartaz o mesmo filme. Porque também não tinha essa dinâmica igual tem no fast food, o fast fashion, fast filme, né? Que é aquela coisa de ter que lançar um a cada semestre. E o negócio era diferente de hoje, né? Hoje você tem que arrebentar na primeira semana. Senão acabou. Antes, o negócio do cinema era muito do boca a boca. Você ia criando o público, você engajando. E às vezes o filme demorava um pouco para acontecer, para crescer e se tornar um sucesso. Então isso mudou também. Eu acho que a nossa relação com o filme e com o cinema mudou. Hoje o filme estreia, se você não for na primeira semana, você corre risco de não ver mais o filme no cinema. Sim. Então mudou muito, né? E eu lembro também que tinha um lance assim de ir ao centro da cidade, né? Onde tinha os cinemas, e aí a coisa do cartaz, a coisa do prédio do cinema já era um grande evento em si, né? Exatamente. Aquela estrutura de teatro, né? Aquela coisa imponente. Tinha vitrine com foto still, não sei se você lembra disso, aquelas fotos still que são feitas pro filme. Sim. Fotos às vezes de bastidor, tal, imagens que você não vê no filme. E você via essas fotos still coladas dentro de uma vitrine que ficava no saguão do cinema. Era um negócio... De uma exposição. Uma exposição! Era muito porque bonito, não era... Hoje a gente tem acesso a bastidores de filmes, cenas vazadas, um monte de coisa. Sim. Na época, tudo que a gente tinha era uma foto ali numa vitrine, né? Exatamente. A gente que era cinéfilo, a gente corria atrás de uma revista para saber alguma coisa, você comprava a revista, não era uma era pré-internet, então era tudo muito diferente, né? Sim. E essa questão da locadora que você citou é real. Tinha filme que demorava 1 ano depois que saiu do cinema para chegar na locadora. Não, e o lance era a hora que estreava na sessão da tarde. Isso. Que ali era o momento da pulverização do filme, exatamente, né? Que era uma coisa... Nossa, não acredito que ET vai passar na televisão. Perfeitamente. Que era uma coisa assim, que a gente ia no cinema e aí a gente ficava esperando. ET e O Vento Levou na Globo todo ano, eram os dois filmes do final do ano, assim, era... Sim. Passavam vários, mas esses dois sempre reprisava, porque tinha público cativo, né? Tinha espectador cativo. E você tinha, quando criança, essa relação com os filmes de assistir 1000 vezes, assim, o filme Tinha. Porque a Sessão da Tarde e o Tela Quente, a gente acabava que a televisão também nos proporcionava assistir 1000 vezes o mesmo filme, né? Sim. E aí a gente criava vínculos, né? É verdade. Eu tinha essa mania de ver bastante vezes o mesmo filme, como toda criança tem isso, né? De rever, gravar, né? Ficava ali dando rec, gravando, tal. E depois, e assim, até um período da minha vida era totalmente descompromissada, era ver por diversão. Só por, sabe, você não tinha nem noção do que você estava vendo e tal. Então você crescia assistindo um monte de coisa, Schwarzenegger, blockbuster, e a gente cresce nessa cultura do cinema hollywoodiano, da linguagem hollywoodiana, e pra gente, até uma certa uma época da minha vida, era o único cinema que existia pra mim, era o cinema e Trapalhões. E Trapalhões. Porque vamos combinar também que o cinema brasileiro, nesse lugar dos Trapalhões... eu vi um cara falando, não lembro o nome dele agora porque eu sou péssima para nomes, mas acho que ele fez algum livro sobre os Trapalhões, eu não sei qual foi, ouvi num podcast, mas ele falou que durante muito tempo o que sustentou o filme do Glauber Rocha, o cinema brasileiro, foram esses filmes dos Trapalhões, porque gerava uma cota lá no Cine, que não era esse nome na época. A Embrafilme, época da Embrafilme, né? Que, assim, através dos Trapalhões...
outros filmes aconteceram. Né? O Brasil teve a empresa estatal Embrafilme até nos anos 80, acabou com o governo Collor. Não veio a Ancine direto, veio uma outra empresa de cinema, não foi? Não me lembro, mas acho que não foi a Ancine direto, eu acho que teve uma transição. Isso, teve uma transição, né? O Collor, logo quando ele ganhou, em 90, ele vai... extingue a Embrafilme, deixa de existir, e depois ainda fica alguns anos num apagão total ali, a produção cinematográfica, né? Mas Os Trapalhões, sem dúvida, foi muito importante, muito marcante para a época, um cinema popular que atraía muita gente para o cinema. O primeiro filme que eu vi no cinema foi Trapalhões. Foi O Casamento dos Trapalhões, isso foi o quê? 87, acho. Eu nasci em 82, eu tinha 5, 6 aninhos quando minha mãe levou a primeira vez ao cinema. Então foi por essa época aí, 87, foi Trapalhões. Vou contar um trauma aqui. Teoricamente, o primeiro filme que eu veria no cinema era Super Xuxa contra o Baixo Astral. Que eu não lembro que ano que foi isso, ninguém vai pesquisar isso agora, obrigada. Mas eu fui com uma moça que ajudava a minha mãe e tal, e assim... Vamos no cinema assistir Super Xuxa contra o Baixo Astral, que tinha aquela coisa, aquela figura malvada, não sei o que, eu queria ver de qualquer jeito. Fomos ao cinema. Só que ela estava grávida e a bolsa dela estourou no meio do filme. E aí saí de ambulância do filme. E você não acabou de ver o filme? Não, eu assisti esse filme com 42 anos, que foi esse... Mas não nessa sessão, obviamente, né? Não, porque o cinema não existe mais. O menino que nasceu já tá com filho, já é avô, no caso. Mas assim, eu contei essa história pro meu marido, ele falou assim, você vai assistir Super Xuxa quando... Eu chorei o filme, gente. Meio traumas de criança. Porque é nostalgia pura, né? Comecei a assistir, mas imediatamente eu estava no sofá da minha casa, tomando um vinho, eu me senti uma criança segurando um saquinho de pipoca no cinema em Bauru. E aquela lembrança toda voltou. Não, voltou. Fui pra terapia depois, tomei um Rivotril, talvez. Xuxa, poxa. Mas assim... Mas é impressionante como o cinema tem esse poder na gente, né? Porque às vezes um filme... Ele não é nem bom, sabe? Mas é aquele filme da sua infância que te marcou por algum motivo que você não... Às vezes você não sabe nem explicar. Sim. Mas você fala, por que né? Rola uma conexão, né? Isso é difícil explicar. Não, né? Quantos filmes ruins a gente ainda abraça até hoje, assim, mas a gente não quer assistir de novo, porque talvez não seja uma boa ideia, Exatamente. Né? Você tem até medo, né? Fala, vai que eu não gosto, gente, né? Vai que envelheceu ruim, né? É verdade. E essa relação com o filme, eu acho que era mais longeva. Eu não sou a pessoa aqui que fica, no passado era muito melhor, porque eu acho que também não era tudo isso, sim. Tem coisas boas. Tem coisas muito boas, E assim, mas tem esse lugar da nossa vida, né? De nos remeter quem a gente era. Sem Talvez dúvida. a pureza da infância. Enfim, é um monte de gatilho que vai sendo, portinha que vai sendo aberta ali. E no caso no meu caso, acho que no seu, de muita gente, é a família que pega aí, né? Sim. Porque é o pai que te leva, a mãe que te fala, veja esse filme, porque aí seu irmão fala, não, esse filme é bom. Eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, um dia meu irmão chegou na locadora com um filme, sabe aquele filme duplo, que era de 3 horas, tinha 2 fitas? Acabava um, trocava, colocava o outro. Eu falei, mas como assim 2 filmes? Meu irmão falou, não, é que tem 3 horas de duração o filme. Poderoso Chefão, né? E eu falei, caramba, mas como pode 2 fitas? Então assim, você sabe, você tem essa nostalgia que você vai criando, né? Essa lembrança, essa memória afetiva que eu acho que é muito legal. E cinema é isso, né? Eu trabalhei em locadora, acho que o meu primeiro emprego assim, foi em locadora. E aí é esse lugar, né? Da gente sair do sofá de casa, da sala de cinema e também olhar os espectadores de locadora como espectadores da vida, assim, né? O que as pessoas escolhem, como que elas escolhem filme. Eu prestava muita atenção nisso. O que fazia uma pessoa escolher um filme... Perfeitamente. Gente, mais uma vez, não tinha internet, então as influências para assistir um filme eram outras. E era a indicação do balconista de locadora. Exatamente. E você sabe que quando eu me descobri cinéfilo, sei lá, com 18 anos, eu fui pedir emprego na videolocadora da minha cidade, a 100% Vídeo, que não existe mais, né? Afinada. Mas a 100% Vídeo já era uma grande empresa. Eu trabalhei em locadora de Vila. Sim, eu fiz 18 anos em 2000. Tava bombando, era a época que tava entrando os DVDs, que tava assim... Fazendo aquela troca ali do DVD. Eu vi essa troca, porque quando eu entrei na 100% Vídeo, você tinha uma gôndola de DVD e a locadora inteira era VHS. Sim.
Quando eu saí, 2 anos depois, era o oposto. Era uma de VHS e a locadora inteira de Só DVD. pra saudosista. Exatamente. Porque também tinha um componente que na década de 90 você tinha que fazer um consórcio para ter um videocassete. Você fazia um Exatamente. consórcio, Era caríssimo. Financiamento. Perfeitamente. Eu lembro que meu sonho de consumo de classe trabalhadora era comprar aquela televisão que já vinha com videocassete. O problema é que quando quebrava, os dois iam juntos, né? Exatamente. Essa coisa boa, estúpida, né? Não comprei. Mas todo mundo achava super moderno, né? Nossa, eu achava aquilo a coisa, assim, mais arrojada da face da terra. Assim, coisa de rico era a TV com videocassete. né? Exatamente, Gente, perfeitamente. Boas... Trabalhadora brasileira. Poxa, mas eu gosto muito eu gostava muito de videolocadora, sabe? É porque eu trabalhei. E essa coisa que você falou, você conhece a pessoa pelo gosto do filme dela. Sim. E quando a pessoa chegava na locadora, você já sabia o que indicar pra ela. Você já sabia aquilo que chegou de novo, que ela... Ah, essa cliente só gosta de comédia romântica. Esse aqui só gosta de filme de ação. Então, assim, você meio que entendia, Sim. sabe? A gente era o algoritmo antes de existir o algoritmo, né? Exato, gente. É isso. A gente fazia essa relação. Exatamente. E é uma coisa muito legal, que é prestar atenção no outro. Exatamente. Que é uma coisa meio que a gente perdeu na vida, no dia a dia, né? Assim, essa habilidade... de aquele segundo de silêncio para você ver o olhar do outro e falar, tem esse filme aqui, ó, que talvez você goste, que ele tem esse ator, ou tem essa história, né? Perfeitamente. E a gente meio que, né, isso foi automatizado na nossa vida, né? É verdade. A gente entra lá, sei lá, entra no Orkut, vê as comunidades que o cara participa, fica mais fácil de indicar o filme, talvez. Perfeitamente, fica não que tudo mais tenhamos fácil. Orkut nessa vida, né? Mas, enfim, foi um exemplo. Eu lembro da locadora também, que uma época, porque como era locadora de vila, não era 100% vídeo, né, a Blockbuster, então esse lugar de começar a trocar por DVD era muito custoso. Era custoso. Era caro. As pessoas não têm noção de como era caro uma VHS, sequer um DVD. Perfeitamente. E eu lembro desse lugar aí começa a investir em videogame, aí o público da locadora vai mudando, vai sendo a molecada que quer jogar o Play 1 ainda, ou o Super Nintendo. Eu lembro muito desse momento da locadora, dessa despedida da locadora, assim, desses últimos suspiros, que já tinha algumas coisas que eram lançamentos, sei lá, em 95, 96, em DVD, porque daí vinha a opção DVD ou o VHS. Né? Tinha que escolher, não dava pra ter os dois, porque era caro. Exatamente, né? Exatamente. E aí depois começou um trabalho, assim, muito dos filmes antigos. Esse aqui é um clássico. Assiste Ben-Hur, você vai amar. Ben-Hur, puxa. Sabe, alguma coisa assim? Mas era sempre muito cinema americano. Total. Não tinha essa coisa, olha, o cinema... Não tinha cinema espanhol, francês. Não. Isso no dia a dia da locadora também, né? Porque eu acho que esses fornecedores também não estavam na praça distribuindo para cidades do interior de São Paulo, talvez... Em São Paulo, uma lá você conseguia, muito específica, gourmet, que serve um vinho, coisa mais, né, para amantes de cinema mesmo. E tinha muita coisa que não tinha nem distribuição, não dava nem catálogo, então assim, você não conseguia ter acesso, é isso que eu falo, né, você colocou bem aqui, a modernidade, a internet nesse ponto tem ajudado, porque tem filmes que a gente consegue ter acesso hoje, que a gente nunca conseguiria ter acesso antes. Sei lá, um filme produzido... atrás, impossível. Exatamente, sei lá, um filme produzido na Tailândia, na Índia, na China. Então, assim, isso eu acho que é o lado bom de tudo que tá acontecendo, sabe? A gente saiu um pouco daquela bolha norte-americana, blockbuster. Nada contra blockbuster, eu tenho filme que eu adoro. Mas, assim, mas eu acho que é descobrir linguagens diferentes, sabe? Eu acho que porque a gente também teve com esse acesso a cinemas de outros países, outras produções, eu acho que a gente muda nosso olhar estético também. Sem dúvida. Pro que é bonito, pro que é feio. Sem dúvida. O padrão de mulher bonita, o padrão de homem bonito, o padrão estético de coloração de filme, de dinâmica de filme, né? Porque o cinema americano é único naquela linguagem. É óbvio que as pessoas tentam copiar, não o filme em si, mas a estética de venda. Isso aqui alcança, porque essa linguagem do filme mais rápido, do filme assim... E aí a gente começa a ter acesso, em algum momento, a filmes que são outra história. É outro olhar para o mundo, inclusive, né? Sem dúvida. E assim, ver filme legendado com a pessoa falando francês ou iraniano.
Perfeitamente. É muito diferente do que a gente tinha aqui, ouvindo o inglês, que era muito mais comum aos nossos ouvidos, né? Eu não falo inglês até hoje. Assistia muito filme dublado. Quem ele pensa que é Deus, Deus perdoa. John Rumble, não. Eu adoro dublador brasileiro, gente. Adoro. Tem vários Monty Python, decorei várias falas. Monty Python. Mas assim, tudo traduzido, tá, gente? Mas é legal você falar do cinema iraniano, né? Porque eu lembro quando teve... No final dos anos 90, anos 2000, o filme iraniano começou a aparecer muito em mostra de São Paulo e tal. E durante um tempo virou sinônimo de filme lento, né? Então você queria falar mal de um filme, vai assistir filme iraniano, esses filmes parados, que não acontece nada. Então, assim, enfim, virou sinônimo de filme parado, né? O que é uma maldade, né? Que é um cinema incrível. Ali que a gente tem outra dinâmica, porque a gente foi educado cinematograficamente em outra dinâmica, né? É verdade. Eu tenho uma amiga que até hoje ela mora na Tasmânia e tem filho, tudo. E ela, ainda, eu sou a pessoa que aprendi a comer gorgonzola e tomar vinho seco, mas filme iraniano ainda não consigo. Não dá, né? Dela comigo. Justamente por conta desses festivais, que você, né, filmes do mundo todo. Mas às vezes, sabe o que eu acho, Tainá? Às vezes as pessoas, elas... não é que... Às vezes eu penso assim, o acesso que é o complicado, sabe? A complicação, às vezes, ela tá no acesso, nem tanto no poder de absorção. Eu sei porque eu vivi uma experiência muito curiosa. Uma vez eu fui com uma amiga jornalista também. A gente foi no cinema assistir um filme romeno. Eu levei ela pra assistir. Uma comédia romena, totalmente diferente de uma comédia americana. E, para minha surpresa, acabou o filme. Ela falou, adorei. Só que eu nunca tinha visto um filme como esse. Nunca, sei lá, tive a oportunidade de ver, aluguei. Então, assim, foi uma experiência legal. Quer dizer, às vezes a gente tem esse preconceito de que as pessoas, não vai gostar, porque... E as pessoas vão gostar, elas só não tiveram a oportunidade de ver ainda. A gente subestima a possibilidade das pessoas estarem abertas. Exatamente, também. Perfeitamente. E o fato do blockbuster norte-americano, ele tá de uma forma tão massiva presente, você vai no cinema, 90%, 80% é norte-americano. Isso acaba fechando a porta para o outro produto que não consegue espaço, né? Sim. E a gente tem um cinema argentino muito rico, tô falando, tirando o brasileiro, né, também. Eu acho que nos anos 90 também o cinema brasileiro ali com Carla Camurati, com a... Como chama? Da Fernanda Montenegro que escrevia a carta? Esqueci. O Central do Brasil. A pessoa esquece esse nome dele, né? Central do Brasil. Teve várias produções brasileiras que alcançaram um grande público. Tem dúvida. Até hoje, né? Sim. Então, assim, o cinema brasileiro, a partir dos anos... Você citou Carla Camurati, 95 que acontece o período da retomada, né? Da retomada. Que eu acho que vem nesse lastro da agência de cinema, né? Que vem num outro lugar ali. Sem dúvida. E aí você tem uma série de programas de fomento, você tem um grande momento com filmes, né? Ali por volta de 2002, 2003, Cidade de Deus, Carandiru, que vão fazer um marco de bilheteria. E até hoje, descontando esses últimos anos que foi... Globo Filmes, né? Que a Globo Filmes também, com aquelas caras de televisão, que eu acho válido também. Tal qual os Trapalhões eram pessoas de televisão, que eram pessoas populares na televisão. Você sempre teve esse link, né? Sim, de trazer um público, né? Pra ver, sei lá, que seja o Hassum. Sim. Mas ele cria já tem um vínculo com o público em geral por conta da televisão, que ainda é o maior veículo de comunicação em massa, né? Então, acho que tem esse lugar também do cinema brasileiro de ter coisas muito boas e produzidas e pouco assistidas. Sim. E coisas que são mais corriqueiras, assim, pro dia a dia, né? Eu às vezes eu fico chateado porque tem bons filmes no cinema sendo vistos, mas também tem muitos filmes muito bons que ninguém, não é que ninguém, mas pouca gente vê, entendeu? Que não encontra o seu espaço, né? A gente eu acho que existe no Brasil ainda e não é de hoje isso, um problema muito grande em relação a distribuir filmes, né? A gente faz filmes, mas depois a gente não tem espaço para distribuir. Onde principalmente no mercado nacional, né? A gente fica sabendo do filme quando ele vai pra Cannes. Exato. Ganhou um Leão de Ouro em Berlim. Aí ele consegue uma exposição maior, né? Sim. Mas tem que sair de casa, Tem que sair de casa. Exatamente, tem que sair de casa. Falando em sair de casa, a gente tá lá com a criança e o jovenzinho que foi pra locadora. A gente tava trabalhando esse tempo aqui. Estamos no negócio aqui, ó. Estamos discutindo o que? Ancine, Itamar Franco, políticas de fomento. Já saímos do Collor, já. A gente tá fazendo esse lugar aqui, porque tem uma coisa aqui. O cara que trabalhou na locadora
foi fazer jornalismo. Você Foi. foi já com 18 anos, você foi pra faculdade? Não, eu fui como depois. Como foi a escolha do jornalismo? Jornalismo, eu escolhi fazer jornalismo depois que eu mudei pra Jundiaí. Eu mudei pra Jundiaí com 25 anos, eu mudei pra cá. Você queria ser o quê quando crescesse? Então, eu não tinha isso. Eu demorei pra escolher uma profissão. Sabe? No começo, quando eu tinha 18, 19, eu pensei em fazer educação física. Aí eu fiquei naquela... Nossa, que cansado, que preguiça, gente. Tem que se mexer. Então, aí eu fiquei naquela indecisão, blá, 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 e aí acontece que eu mudei, a gente pensou, minha família resolveu mudar pra Jundiaí. Quando eu vim pra Jundiaí, eu falei, não, agora eu preciso escolher preciso fazer alguma coisa. Eu fui realmente ler, pensar. Eu sempre gostei muito de ler, de pesquisar, de estudar. Foi aqueles cadernão da FUVEST gigante que tinha mais ou menos, das profissões. mais ou menos isso, mais ou menos isso. E eu falei, tá aí, ó, jornalismo eu acho que é uma boa. Eu acho que tem a ver comigo. Eu sou um cara, sempre me considerei comunicativo, tal, não sei o quê. Sempre gostei de ler, eu vou fazer jornalismo. E deu certo, deu super certo. Fiz jornalismo, me formei em 2009, acho que foi por ali, 2009, 2010 que eu me formei. Já fui trabalhar no mercado, mas nunca... o cinema sempre junto, sempre. Mas nunca nada assim, quero ser ator, não, quero produzir um filme. Não, eu fiz teatro em Americana. Ah lá, a gente tá puxando então, aqui o artista, é verdade. O ator chegou. Eu fiz teatro 2 anos em Americana, tá? Antes de mudar pra Jundiaí, eu fazia parte de um grupo de teatro lá, que eu adorava, de uma faculdade também, chamada FAM, lá de Americana. Fiz parte desse grupo de teatro, a gente chegou a apresentar 2 espetáculos, mas a experiência teatral foi muito diferente, como que eu posso dizer? Claro que acrescentou culturalmente, mas a experiência de palco, e naquela época eu já via muito filme, são coisas diferentes. Sim. No sentido de experienciar mesmo, viver aquilo, entendeu? Abriu muito minha cabeça a experiência de ator, de palco, mas não é pra mim, não é que não é... Eu acho que eu não me tornaria um grande ator, entendeu? Eu sempre preferi estar do outro lado, sabe? E eu nunca tive pretensão de ser um cineasta, de ser um diretor, apesar de já ter trabalhado em produtora de vídeo e tal, mas nunca pensei, eu quero ser o cara que vou pegar a câmera e gravar, nunca tive isso. Eu sempre gostei da teoria, eu sempre gostei de ler, de estudar, de pensar a arte, que eu acho que é fundamental também, né? Ter esse pilar do pensar a arte. Porque é muito atrativo esse lugar de... Porque, assim, eu acho que é um lugar das nossas inspirações infantis, assim, ou da adolescência, são aqueles lugares que nos projetam. Exatamente. Porque dá a sensação, o que você vai ser quando crescer? É sempre uma coisa de linha de frente, exatamente. Pro menino que quer ser músico, quero ser guitarrista. Isso, perfeitamente. Né? Você tem sempre um lugar, quero ser diretor de cinema, ou quero ser ator, ou quero ser, sei lá... Você tem essa imagem já meio mítica do Steven Spielberg passando pela sua cabeça. Exato, né? Então, com todos os bônus, né? Perfeito. Porque também né? a gente, você falou, você fez 2000, você fez 18 anos, a gente já tinha ali o negócio dessas projeções, Sim. né? Dessa sensação de... Já tinha Big Brother, inclusive. Já mesmo, verdade. Quero ser um Big Brother quando eu crescer. Eu quero ser uma subceleste. Quero fazer o quê? Tinha o Big Brother. Participar de alguma novela da Record, talvez. Bambam ganhando o primeiro Big Brother, gente. Bambam ganhando. Ganhou o Big Brother e perdeu o Popó. Mas faz parte. São escolhas, né? Ele não poderia ser um grande boxeador, mas Popó é. Mas exatamente. Valeu pelo show, né? Valeu pelo show. De 36 segundos, no caso. Mas você sabe que nessa época, quando eu tinha 18, 19, eu já era rato de videolocadora. Eu já era aquele cara que em videolocadora ficava procurando o filme escondidinho lá embaixo da prateleira. Aquele mais empoeiradinho. Mas por que o Almodóvar é tão bom, falam tanto? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar e levar pra casa pra ver. Mas por que esse cineasta... Então já tinha esses insights, esses questionamentos, sabe? Porque na época acho que só tinha a revista 7 também, sim, assim, que falava de cinema. Não lembro de outra revista. De grande circulação era a revista 7. Focada em cinema. Isso, que você encontrava. Saía na Veja, de repente, filme... Saía alguma coisa, mas quando o filme jornal era impresso, você pegava alguma coisa, ilustrada, Estadão. Então, assim, você ficava dependente desses veículos. E a revista 7, da minha geração, ela teve a sua importância, depois decaiu e tal, mas teve um período que teve uma importância muito grande, né? Porque você comprava e você queria ver o que queria estrear. E tinha os críticos também. E tinha os críticos. Esse papel de curadoria. Sem dúvida. Né? Eu acho que o pessoal da crítica, não só de cinema, mas ocupa esse lugar Perfeito. de fazer um primeiro filtro, uma curadoria. Sim. Óbvio que a partir das próprias percepções,
reflexões, experiências, tem esse lugar, né? Tem, sim. Mas eu lembro muito da Sete, assim, tipo, se eu gostasse do cara que tava escrevendo, eu ia assistir, podia não gostar, mas não contava pra ninguém. Exatamente. Não vou discordar dele, né? Ele tá certo, eu que tô errada nessa vida, né? É verdade. Tinha uma coisa respeitosa. Respeitosa, assim. E isso. E é engraçado, né? Porque você tinha nessa época alguns críticos, né? Hoje com a internet a coisa abriu de uma forma assim, né? E todo às vezes mundo quer ocupar esse lugar. todo né? mundo quer ocupar pode esse ter, lugar, né? Então assim, enfim, né? Eu lia alguns críticos, tal que eu respeitava, tal que eu gostava, e eram caras aos quais eu gostava de voltar e ler de novo. Eu faço isso até hoje, né? E é engraçado, porque eu ainda acho que os melhores críticos, ainda eu acho que estão no impresso ainda. Eu acho que ainda estão ocupando um lugar dentro do impresso ou em veículos muito específicos, assim. É difícil... Veículos focados. Veículos focados, né? Hoje é difícil ser um blog que tem um grande escritor, você fala assim, nossa, que você para mesmo. Tem, mas é difícil, eu acho. Eu acho que ainda... E a cultura dos blogs também, ela se diluiu com as coisas de rede social, de Facebook, de Instagram, né? Esse imediatismo também, a gente vê muita texto curto, sem aprofundamento, sem embasamento. Então, sabe, eu acho que esse imediatismo da internet também, essa coisa de colocar tudo muito rápido, muito curto, e tá cada vez mais difícil. É o clickbait, É o clickbait, né? né? Mesmo nos canais do YouTube especializados em filmes, né? Sim. A gente já volta pra carreira dele de ator e jornalista, tá, gente? Já vamos voltar ali nele sendo uma sementinha ali, ó. Ser ou não ser eis a questão, ou sendo uma árvore, porque toda criança já foi uma árvore. Se você não foi, talvez você ainda possa ser na sua vida. Mas a gente viu aí o crescimento dos canais como o Omelete, por exemplo, Sim, que virou muito. uma referência, mas também tem um nicho focado no nicho de cinema. Isso assim, você pega, por exemplo, você citou o exemplo do Omelete, mas eu poderia citar outros canais, né? Você tem esses canais, eles dedicam espaço para falar de alguns filmes que muitas vezes não ganham espaço de outra forma. Sim. Só que o filão principal desses canais continua sendo o blockbuster norte-americano. Então, uma vez eu até escrevi um texto sobre isso. Eu falei assim, por que a crítica de cinema fica regando tanto o oceano? Já tem muita água lá, não precisa ficar regando o oceano. Sim. Sabe essa coisa de ficar regando? Meu, isso é chato. Sabe, sai o filme de Vingadores, todo crítico de cinema vai lá e fala de Vingadores. Você tem 10 canais. Tá todo mundo falando da mesma coisa, tentando dar um furo ali que ninguém viu. Tá todo mundo se repetindo, tentando ser inédito. Sim, né? Sabe? E aí que eu falo, nesse ponto que ainda o impresso, o jornal, alguma revista, alguma coisa alternativa se destaca. Você entendeu? Eu acho também que tem um fator que o impresso, o escrito, assim, né? Principalmente o impresso, entre você escrever e você imprimir, ele tem um tempo. Tem um tempo. E o cara que está escrevendo, ele sabe disso. Sim. Que o jornal nunca vai conseguir dar um furo mais rápido que a internet. Não vai. Né? Só que você sabe que no jornal você vai encontrar uma coisa mais pensada, mais trabalhada, uma coisa que você vai desfrutar mais de uma leitura. Exato. E pro cinema é isso, né? Você pode dar agora notícia dos Vingadores, só que a matéria que vai sair no jornal, talvez 2 dias depois da estreia do filme, ou no dia seguinte à estreia do filme, ela tem um outro repertório de informação que nenhum daqueles canais teve tempo de apurar, de absorver, de absorver mesmo, né? Que você assiste um filme, você precisa absorver aquilo, né? Perfeitamente, perfeitamente. Eu sinto falta disso, eu sinto falta de... É isso que eu falo, tá todo mundo na internet falando dos mesmos filmes. Sim. E são justamente aqueles canais que acabam tendo mais visibilidade. Mas eu penso, Tainá, que o trabalho do crítico de cinema deveria ser dar abertura para outras coisas, explorar outras coisas, parar de falar e ficar no mesmo lugar comum que tá todo mundo falando. Entendeu? Então, se você vê, por exemplo, algumas publicações internacionais, como o Cahiers du Cinéma, eles falam dos filmes do Oscar também. Eles têm lá um destaque para um filme ou outro que a gente está falando aqui também. Mas eles entendem que você tem que ir além disso. Eles entendem que você tem que falar do argentino pouco visto, que você tem que falar do iraniano, que você tem que abordar esses filmes. Né? O que esses filmes estão fazendo? O que eles estão provocando a gente? Não, e tem filmes que estão ali na lista do Oscar que, se você colocar uma lupa e tiver tempo de apurar, você vai achar outros filmes de outros países que serviram de inspiração para aquele diretor, inclusive, também, né? Que filtrou e trouxe ali uma linguagem
mais americanizada, Sim, talvez, total. né? A gente vê a quantidade de filmes que o cinema americano faz. Não é remake que chama? Como chama? Quando você pega um filme do Japão e grava. Você faz Não é remake, não é um remake, deixa de ser um reboot, né? Um reboot, né? Você faz uma versão Uma de um versão, filme de outro isso, país. isso. E aí Que isso tá acontecendo muito, né? E aí aquele filme faz sucesso. Faz sucesso. E aí as pessoas vão buscar o original. Vai buscar o original. Eu acho que também tem esse lugar, Exatamente. assim, pra apreciar, né? Quantas pessoas descobriram o cinema, sei lá, japonês mesmo, por conta dos filmes de terror, justamente, você falou que gostava, também, né, dos filmes de também, terror. exatamente. Descobrir diretores, né? Temos uma pessoa aqui que é fã de cinema coreano. Gosta aqui, de... Mas é do dorama ou ela gosta do coreano mais... Ela gosta do coreano raiz. Do raiz, Bong Joon-ho... Olha lá. Old Boy, nessa linha. Entendi. Aqui de cinema coreano. Aí sim. Mas assiste seus doramas também. Se apaixona pelos meninos com a pele branca, aquela pele de cera. Parece uns bonequinhos aqueles meninos. Impressionante mesmo. Parece uns bonequinhos. Jornalismo. Então, quando eu me formei jornalista, eu já tinha essa coisa de escrever sobre cinema, né? Então, assim, até na época que eu tava fazendo estágio de jornalismo, trabalhava em jornal pequeno e tal, eu já escrevia crítica. E a sua carreira de jornalista começou aqui em Jundiaí. Eu trabalhei hoje não existe mais, no Bom Dia, eu trabalhei no JJ, passei alguns veículos de comunicação, e no Bom Dia, que foi o primeiro jornal diário que eu trabalhei em 2009, eu fazia estágio e não tinha me formado, eu já escrevia crítica lá. Eu já tive um blog no site do Bom Dia por um tempo. Sempre quando dava eu publicava alguma coisa no impresso e tal. Então sempre teve essa ligação com a escrita. Com o caderno de cultura. Com o caderno de cultura. Sempre adorei isso, sabe? Sempre adorei. E também escrevia sobre outras coisas também, obviamente. Fazia jornalismo diário e tal. Escrevia sobre algum livro novo que lançava. Tudo isso a gente ia trazendo para dentro do caderno de cultura. Quando você era estagiário de jornalismo, dentro do jornalismo, tinha alguma área que você queria seguir? Assim? Cultura. Quero só falar de crime. Eu sempre quis fazer cultura, só que para minha surpresa, quando eu entrei no jornalismo, eu fui fazer polícia, que não tinha nada a ver com cultura, né? Mas enfim, fui lá, fiz. Agora não tem nada, gente, não cometam crimes. Mas assim, tem uns canais de True Crime BR da tia que fazia empada com carne humana, que parece roteiro de filme. É verdade. E às vezes viram roteiros de filmes também, por que não, né? Mas eu tenho ouvido assim umas construções de histórias de crime. Mais estranho que a ficção, né? Não, a ficção não seria capaz. Não seria capaz, né? Exatamente. O do Brasil. Se você não falar que, se você falar que isso é uma história fictícia, você fala, então é muito inverossímil, né? Mas você fala, não, mas não é maluco. Imagina isso, o que acontece na sua cidade aqui e você tá dando aquela notícia, você fala, esse crime aqui parece um roteiro. Eu fiz polícia 1 ano no jornalismo, então assim, eu vi tanta desgraça, que assim, às vezes quando eu podia ir pra cultura, escrever sobre cultura, era uma limpeza, era uma higiene, assim, você poder escrever, sabe? O nome do filme da época era Matou o Tio, Foi pro Cinema. Tem um pouco de crime, um pouco de arte, um pouco de crime, um pouco de arte. Mas eu aprendi pra caramba, assim, foi assim, eu acho que foi muito bom profissionalmente. Aí depois a caneta melhora? O jeito, porque assim, o jornalismo também é uma atividade diária, treino, tal. A caneta melhora em que sentido? Essa coisa de fazer crime, de fazer crime. Não de cometer crimes, mas de noticiar crimes, talvez. De noticiar crimes. Essa sua experiência dentro do jornalismo em outras áreas melhorou? Eu vou falar aqui caneta, mas pode ser o seu teclado, o computador, a tua forma de escrever? Ela melhora no sentido que você aprende você sintetizar as coisas, você aprende a ser mais direto. Tá? Então acho que esse é um aprendizado, porque quando você vai escrever, você começa a trabalhar na área. É porque assim, jornalista recém-formado ou que foca, que está em faculdade, tem muita daquele perfil, o cara se acha um poeta. Sim. O cara acha que ele vai entrar, vai escrever uma poesia, não é assim. Você tem fórmulas, tem maneiras de escrever, em um jornal diário principalmente. A revista ela permite um pouco mais de liberdade. É mais artístico. Mas assim, jornal impresso, hard news, não. Você vai aprender a ser direto, se sintetizar. E muitas vezes você vai ter um espaço muito pequenininho. Então assim, você tem que... é isso também, né? Isso também. Tem um 3x4 então assim, eu falo pra jornalista nova o seguinte, aprende a escrever, aprende a ser sintético primeiro, aprende a ser
reduzido. Não precisa ser um tweet, gente. Não tem necessidade de notícia não ser dada com um tweet. Exatamente. Para depois você dar aquele passo e você ir experimentando outras coisas até você ir treinando e falar assim, bom, agora sim eu vou partir pro chamado nariz de cera, onde eu vou dar uma enfeitada na coisa. Entendeu? Mas foi muito bom por isso. Eu aprendi a sintetizar, aprendi a ser mais... resumir mais as coisas, entendeu? Quais as notícias que a gente coloca no papel, quais as que ficam subentendidas. Perfeitamente. E quais a gente descarta porque não vai contribuir para aquela construção. E às vezes você pega casos, por exemplo, sei lá, um acidente, que aconteceu um monte de coisa, você fala, por onde eu começo? Por onde eu vou começar? Porque assim, é tanta barbaridade, é tanta coisa que às vezes você fica em dúvida. Será que eu começo por quem sobreviveu ou por quem morreu? Você entendeu? É louco. Ponto. É louco isso, entendeu? Então, assim, são coisas que você precisa se questionar, né? Qual que é o seu famoso gancho, né? Qual que vai ser seu gancho? Então, assim, é um treino, é maravilhoso fazer jornalismo impresso. E hoje a cobrança é ainda maior, porque a internet é o clique, né? Então, assim, você tem que escrever para entrar no segundo seguinte. Eu sou da época ainda que você esperava na banca no dia seguinte. Eu na época não tinha carro, eu saía de casa, ia pro Bom Dia, descia a pé até a banca de jornal e ia olhar a capa do Bom Dia, a capa do concorrente, para ver se eu tinha tomado furo. Nossa. Porque poderia acontecer isso. Porque a polícia manchetava o jornal quase todo dia. Entendeu? Então, assim, se o concorrente tá dando furo, eu vou chegar no meu trabalho e meu patrão vai puxar minha orelha, entendeu? Então tinha isso. Tinha que ser tenso pro trabalho. Então, assim, é uma pressão, né? Só ligando pra polícia de meia hora ali, ó. Não tinha zap não, fazia a ronda ali, ó. Isso, a gente fazia assim, verdade. Ligava toda hora. Tinha um policial amigo ali. A gente seguia carro de bombeiro, você via carro de bombeiro na rua, a gente ficava seguindo com o carro do jornal pra ver onde ele ia, porque sabia que ia chegar algum acidente. A gente ficava na rua zanzando atrás de carro de bombeiro, umas coisas assim malucas, sabe? Hoje quem faz isso é só o Chororó, gente. Hoje a gente tem um setorista. O Chororó cumpre essa missão de seguir de vez em quando seguindo caminhões, de vez em quando fazendo uma foto no carnaval. Exato, porque ali e às vezes até candidato a vereador. Exato. São vários cadernos em um Instagram só. É um múltiplo. Esse cara é maravilhoso, né? Maravilhoso. E aí vocês tinham uma coluna que você ia lá no site do Bom Dia, escrevia. Isso. Você tinha essa liberdade também de escrever sobre cultura. Tinha liberdade de escrever sobre cultura. O Bom Dia foi um jornal muito legal, que dava uma liberdade muito bacana para você escrever. Então, assim, foi uma experiência, uma época muito boa. E quando veio o Bom Dia remodelou o site, o Edu Serioni chegou, era meu editor na época, ele falou assim, você quer ter um blog no site do Bom Dia? Você gosta de cinema? Tá? Quer escrever isso? Aí, Edu, gente, a cabeça lá na frente, né? Eu falei, eu quero, né? Recém-formado. Ele falou, tá bom. Então, prepara uma foto, vou montar um blog pra você vai escrever sobre cinema. Tá bom, legal. Aí foi pra essa experiência. Mas o que você escrevia sobre cinema na época? A gente tá falando de 2010. 2010 eu escrevi... A gente tinha um shopping com cinema. não tinha cinema de rua. A gente tinha 7 salas nessa época só. Tinha um shopping só. Não, eu acabava escrevendo, eu voltava fazendo um pouco pro passado, escrevia sobre filmes mais antigos. Eu me permitia isso. É porque, assim, os jornais impressos também, é que a gente já tá falando de blog aqui, mas tinha aquela coisa de dar o que tava em cartaz de cinema, e geralmente as pautas voltadas para cinema ficavam em torno daquele filme que estreou, né? Aquele cartaz. Exatamente. Por isso que eu falei, quantos cinemas a gente tinha aqui? Mas aí que tá, né? Você tem que criar, isso que eu falo que às vezes criar uma coisa, por exemplo, sei lá, tá estreando o filme novo do James Cameron, Avatar. Eu escrevi sobre um filme do James Cameron anterior, que é a carreira do James Cameron, quando começou o James Cameron. É aí que você vê, acho que é aí que faz um pouco a diferença da pessoa que já viu um pouco mais de filme, ela vai fazer uma tipo uma Fuxico, mini bio. James Cameron atravessou a rua no Leblon. Perdeu o Oscar pra ex-esposa, né? Isso é maravilhoso. Né? O cara perdeu o Oscar pra ex-mulher dele. Isso foi sensacional. Essa é a vingança. Essa é a vingança mais incrível que eu já vi, assim. Mas então a gente buscava, entendeu? Meios, assim. Porque... Até de você achar a sua linguagem para falar de cinema o tempo todo. Eu sou um cara que... não tô exagerando, eu acordo pensando em cinema, eu durmo pensando em cinema. Eu estou mais ou menos assim, já. Porque eu estou estudando cinema hoje, né? Porque eu ia falar, justamente, é a pauta da sua nova... Você tá fazendo o quê? Eu tô fazendo mestrado em cinema. Então, praticamente, eu tenho... Qual que são minhas obrigações hoje?
escrever artigo científico e fazer meu projeto de pesquisa, entendeu? Meu projeto de pesquisa ele é voltado a um filme brasileiro dos anos 60, que eu tô fazendo uma análise. Então, assim, eu gosto muito. É uma coisa que eu respiro, eu gosto, sabe, Tainá? Então, mas também, eu já trabalhei em outros e sempre gostei muito. Mas o momento que eu tô vivendo hoje é um momento de respirar cinema 100%. Esse é o momento que eu tô vivendo. E assim, eu lembro que quem sempre trouxe, eu falei dos cinemas do Maxi, né? A gente não pode deixar de falar da Fátima Augusto. Nossa. Que é uma militante do cinema. Eu vi muito filme no Move com Arte, viu? De vez em quando aparecem umas lembranças de Facebook pra mim, 2009, 2010, 2012. Eu vi muito. De cartaz de filme ali do Movecom, porque a Fátima faz tempo que tá militando, né? Porque é uma forma também de você contestar, né? O que está posto hoje no que é o comércio do cinema. Você né? poder colocar um filme um pouco mais fora de circuito no circuito de shopping, né? Dentro de uma sala de shopping. Muita gente reclama, é 11 horas da manhã, não sei o que, gente, mas... À noite você vai? Então... Você vai faz um esforço, né? Qual o problema? 11 horas da manhã, você não consegue almoçar 1h da tarde? Sei lá, né? Enfim... Sabe? Pipoca, faz leva na bolsa comida. Eu não vejo problema em relação ao horário, mas enfim, né? O pessoal arruma uma desculpa pra tudo pra não ir. Não, se colocar na pracinha, na frente da casa da pessoa, a pessoa vai reclamar de Sabe que isso é um coisa. sonho meu, né? Criar um cineclube itinerante em Jundiaí, levar pra praça, mostrar. Eu acho que isso... Eu adoro o cineclube, sabe? Sim. Jundiaí teve um cineclube por muito tempo, o Consciência. Frequentei. Voltou. Agora... Deu uma parada, não sei se vai voltar. Eu tô até conversando lá com o Wildon, lá que faz o cineclube. Camaleão Albino. E, poxa, eu acho que o cineclube é uma experiência incrível, assim, sabe? É democrático, você não paga. Eu acho que o poder público pode entrar com isso. Tem espaço. Tem espaço, um projetor, sala. Não, sabe? E eu falo, assim, mesmo a ocupação de espaços públicos, né, com o cinema... Eu acho também que é uma forma da gente... Eu trabalho com cultura e para mim cultura é transversal, então praças ocupadas com arte e cultura são menos violentas, melhora a segurança pública, se melhora uma série de coisas. Sem dúvida. Quando você ocupa um espaço com arte e cultura, Sem né? dúvida. Eu lembro quando eu fiz a exibição de um documentário que eu produzi lá no Parque da Cidade, um telão gigante também, aquela coisa de manhã e tal, e a gente tacou um telão gigante no Parque da Cidade e tava cheio de gente. Não cheio de gente Maracanã, tá? Mas assim, foi mais gente que eu esperava. Nem posso dizer que foi minha família. Minha família é pequena, só tem 3 pessoas, então assim... E um diferencial do cineclube, dos cineclubes em geral, depois você abre para um debate, né? Sim. Isso é muito rico, né? A conversa depois. Porque não é só você ver o filme... acabar, tá cada um embora pra sua casa. Não, a gente criava uma conversa, a gente criava ciclos de filme. Vamos discutir, sei lá, esse mês que se completou aí 60 anos da ditadura militar, do golpe militar. Vamos fazer um ciclo de filmes. Tem um monte. Maravilhoso que nunca foi assistido. Aí você trazia um historiador, você convidava uma pessoa, a gente fazia... era muito rico, sabe? Era muito rico, era uma troca muito legal. E é uma formação cidadã. Sem dúvida. É uma formação cidadã, essa história de você... Porque o cinema também é um registro de uma época. Total. O cinema também é uma forma de contar a história que os livros não contaram. Perfeitamente. Né? Você tem ali um monte de coisa que você pode contextualizar. Tanto com música dentro do filme, com a estética, com uma série de coisas, né? E outro dia eu vi um senhorzinho que o portão da casa dele, aquele portão de chapa, assim, branco, ele pintou de branco. Ele comprou um projetorzinho, desses projetores da Shopee. Maravilhoso. Ele estoura pipoca e põe filme. Aí, ó. E a molecada da rua, cadeira de praia, é super legal. E ele fez um cineclube na rua da casa dele, na calçada da casa dele, pra molecada, pra vizinhança, que tinha essa cultura, né, antigamente da cadeira na calçada. Né, aqui em Jundiaí eu tive muita cadeira na calçada na minha vida adolescente. As vizinhas ficavam tudo sentadas na calçada, conversando, fofocando. Sabe o que eu comentei com... Uma vida de fofocas, não é mesmo? Eu comentei com você, né, desse sonho de ter um cineclube itinerante. Um segundo sonho meu, Tainá, quando eu conto isso, o pessoal acha que eu sou meio louco. A fofoca. Não, essa é forte, mas um segundo sonho que eu tenho, o pessoal acha que eu sou meio louco. Eu queria fazer uma sessão de filme de terror dentro do cemitério. Projetar um filme de terror dentro... E fizeram isso em São Paulo e foi maravilhoso. Fizeram com quem? Com o Mujica? Com o Nosferatu. Com o Nosferatu. Com o Nosferatu. Foi maravilhoso. Então, Nosferatu eu só vi no Miss com banda. Com banda.
Legal. Maravilhoso. Maravilhoso. Acho que foi quando veio a cópia restaurada, né? Foi lindo, 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 lindo. Essa coisa também do cinema mudo com banda. Maravilhoso, Nossa, maravilhoso. foda Muito demais. bom, muito bom. Você vê que o cinema, ele se expressa de diversas formas, inclusive sem fala nenhuma. Sem fala nenhuma. Eu sou apaixonado por cinema mudo, eu gosto muito, né? Então, sou até suspeito pra falar. E tem até essa discussão, né? Será que é uma discussão antiga, mas vira e mexe ela volta, né? O cinema, depois que ele começou a falar, ele ficou pior, né? Piorou, né? Muita gente tem os puristas, né? Na época, principalmente tinha. Então é uma discussão que vira e mexe surge. Claro que é bom falar, gente. Você ouviria o quê? O dublador do Rambo falando: Rambo, mandaram 40 homens. Mande 40 caixões. Maravilhoso, você ia perder essa frase clássica no cinema. O Rambo tem umas frases incríveis, né? E daí, quando ele cobra, xingava seu cocô, sei lá, de umas coisas. Do cobra, né? Do cobra. Você é doença, sua cura, né? Lembra? Tinha essa. Eu só tô lembrando essas frases, gente, porque assim, tô lembrando aqui da pessoa que assistiu, que é uma sessão da tarde, talvez. Anos 80. Anos 80. E uma homenagem aos dubladores brasileiros, que eu sou fã da dublagem brasileira, né? Mas o cinema ele consegue se expressar de várias formas, né? Em filme preto e branco, só com um detalhezinho vermelho ali, falando de um tema pesado, como o nazismo, né? Que a gente tem a lista de Schindler, né? Que tem toda uma coloração ali. Uma fotografia preto e branco. De várias formas dá pra expressar sentimentos, não necessariamente pela fala, né? Sem dúvida nenhuma. Aí você, blogueirinho de cinema, blogueirinho, influencer de cinema, crítico. Porque aí vem esse lugar de ser um crítico da sétima arte. Né? E blog. Aí. Você nunca teve um canal no YouTube? Não, assim? então, já tive. Já fiz vídeos tal. Tenho ainda, tá no ar. Mas assim, depois que eu saí do Bom Dia, eu fui trabalhar em uma assessoria de imprensa e para não deixar de praticar cinema, escrever e tal, aí eu resolvi criar um site. E tá no ar até hoje. O site tem uns 12 anos já que eu tenho esse site. 10, 12 anos, enfim. Aí eu criei esse site. E até hoje escrevo. Ainda tá no ar, escrevo e continuo escrevendo. Um site Mas aí é por amor. Aí é mais por amor. Tem esse lugar também, né? É mais por Quando amor. você escreve para uma revista, ou você é remunerado por aquilo. Sim. E aí se sustenta pelo prazo que o seu contrato de trabalho deixar permitir. Perfeitamente. Mas quando você faz a coisa independente por amor, você tem que ter muito amor, né? Sim, tem que ter muito amor. Não que você não queira falar de cinema o tempo todo, mas é que às vezes os processos da vida para pagar as contas, para lidar com a vida também, te impedem de ter um tempo disponível. Exatamente. Para pensar. Pra ter o ócio criativo que seja, né? Pra assistir filme que seja. O site nunca foi uma coisa assim que eu coloquei em primeiro plano. Não, eu tinha meu trabalho, tinha outras coisas e tal, e eu tinha um site que eu alimentava alimentando e tal. E pra minha surpresa, começou a ter bastante visualização. Até hoje tem bastante visualização e tal. Comecei a publicar lá um monte de coisa, umas listas tal de filme, não só crítica, mas outras coisas também e tal. E deu certo, sim. Teve bastante. E eu uso o site para outras finalidades. Por exemplo, quando eu já dei curso em Sesc, Senac, de cinema, coisa assim, divulgava no site. Lancei meu livro agora, divulgo no site. Tá lá o link. Então, dentro da crítica... Fica institucional também, Fica institucional. Tem um banner lá, o pessoal entra, o seguidor, compra o livro. Hoje, quem compra meu livro hoje, 90% são leitores do site. Então, assim, as coisas vão se conversando. E o site é um portfólio que as pessoas me encontram lá também, me contratam, às vezes, para fazer alguma coisa, um freela, alguma coisa relacionada a cinema por causa do site. Então é uma vitrine muito importante também. As pessoas, elas esquecem, né, da existência de sites, e eu acho tão importante ter um site, porque a tua imagem, não institucional, mas eu acho que ali você consegue formalizar, inclusive o que você posta nas redes, né? Assim, porque a rede é aquela coisa rapidinha, você passou, sabe baixou que o feed. Aconteceu uma coisa até curiosa comigo. Eu publiquei um texto, uma crítica no meu site, faz tempo, isso foi acho que 2018. E sobre um cineasta sueco chamado Roy Andersson, sobre uma trilogia de filmes que ele fez, eu publiquei no site. Alguns meses depois, uma curadora do Sesc de São José dos Campos me procurou.
Falou, cara, a gente vai passar esses filmes aqui, eu tô querendo trazer um crítico aqui pra conversar com o público. Você toparia vir? Manda uma proposta e tal. Por causa daquela crítica. De 2018. De 2018. Que tá lá. Tá lá até hoje. No Instagram não ia ter essa ferramenta de busca. Acho que ela foi no Google, falou, deixa eu ver se alguém já escreveu sobre esse filme, alguma coisa, e ela chegou no meu site. Ela me achou meu contato. Então, assim, eu entendo que é um grande portfólio também, entendeu? Porque às vezes o curador ele tá procurando alguma coisa muito nichada. Sim. Você entendeu? Então, assim. Então foi bom, abriu porta também. Nenhum algoritmo entregaria que nem a pesquisa do Google entregou. Nenhum algoritmo faria isso por você, Perfeitamente. Né? E aí lá fui eu. Teve 3 sessões lá em São José dos Campos. Foi em 2019, acho, por aí. Foi muito legal, foi muito bacana. Então sempre surge, sempre abre porta, né? E em 12 anos você nunca deixou de escrever? Nunca. Eu escrevi, eu tenho muito texto que eu nunca publiquei, inclusive. Tá em casa, Sério? Guardado, assim, no computador. Por quê? Porque eu gosto de escrever, eu gosto de assistir um filme, às vezes não todo filme, obviamente, mas sei lá, eu gosto de ver um filme, o filme me provocou, eu quero pôr no papel. Eu quero guardar uma lembrança, eu escrevo um texto, deixo lá. Uma lembrança daquela primeira percepção do filme. Exatamente, uma primeira percepção, o que eu vi, o que eu analisei, por que o cineasta, enfim, fez isso ou aquilo, e eu vou lá e coloco aquele texto lá. E às vezes o texto fica lá 1 ano, eu publico depois de 1 ano e fica lá. Entendeu? Este é o cara que não quer perder o que. Isso aqui é trauma de quem tinha medo de tomar furo do concorrente. Agora eu não preciso mais, vai ficar na gaveta 2 anos sim. Vou publicar só quando o diretor morrer. Fica lá. Às vezes eu dou uma busca, eu acho umas coisas e falo, nossa, esse aqui. Eu escrevi sobre isso. Eu publico. Eu leio. Esse livro, por sinal, tem textos aí que eu tinha escrito faz uns 2 anos, estava na gaveta. E aí eu ressuscitei e juntei, criei uma. Você lançou um livro agora em 2024. Foi comecinho agora. do ano, né? Eu lancei de forma independente esse livro. Eu cheguei a oferecer para algumas editoras e tal. Não houve interesse, porque é muito nichado. Sim. Aí eu falei, não, vamos lançar ele então de forma independente. Para minha surpresa, está sendo muito bom, sendo muito legal, porque eu consigo também ter um lucro, eu consigo calcular um lucro, quanto que eu quero ganhar em cima de cada livro e tal. Isso está sendo importante, está sendo legal. E com filmes fora do eixo, né? São 100 filmes aí, tem 100 críticas nesse livro. Porque a gente chama uma lista de coisas. Principalmente agora em era de TikTok. 5 filmes que você precisa ver. Antigamente já tem mais tempo, daí lançava 1000 filmes que você precisa assistir antes de morrer. Edição, daí ia atualizando as edições, né? A minha edição acho que é a capa com o Harrison Ford. É a mesma que eu tenho. Capa com Harrison Ford, mas dava umas atualizadas ali, já vi que acho que tem capa com Avatar também. Já deu uma boa atualizada. Mas os filmes pra trás, eu não sei, eu nunca fiz uma curadoria de que filme que eles tiraram pra continuar sendo 1001. Eu não sei nunca também. Pensei sobre mas isso, geralmente é os mais antigos, acho, né? Mas que dó, se você tinha que ver na edição passada, por que você não tem mais que ver? Eu prefiro a edição antiga, eu acho mais legal. Velhos, né? Pessoas velhas. E aí você tem aqui 100 grandes filmes que não costumam aparecer na lista de grandes filmes e merecem um lugar de destaque na história do cinema. Porque o cinema não é construído apenas por blockbuster e grandes bilheterias. Exatamente. É construído por grandes histórias. O que aqui são todos textos que já foram pro seu blog? Não, a maioria é inédito. A maioria é inédito. Isso. E aí você seguiu uma coisa tipo, quero filmes de determinar... Como que você fez essa curadoria para chegar a 100? Então, foi assim. Porque você não consegue chegar a 100. Assim, na verdade, a primeira coisa que eu fiz foi chegar à conclusão, entender que tem filmes que não são tão comentados. Por exemplo, vamos dar você pega as listas famosas tal de filmes, sempre você vai encontrar lá Um Corpo que Cai, Sete Samurais, que são grandes filmes, ninguém duvida disso. Mas, por exemplo, eu peguei esses mesmos cineastas, mas eu fui procurar na filmografia deles filmes que não eram tão lembrados. Por exemplo, do Hitchcock, ao invés de eu falar de Um Corpo que Cai, eu fui falar sobre o signo de Capricórnio, que é um filme que ele fez no final dos anos 40. Kurosawa. Esse pessoal da astrologia, né? Esse jovem místico. Jovem Capricórnio. Místico. Nem Hitchcock escapou de jovem místico. Aí, por exemplo, Kurosawa, todo mundo fala de Rashomon, que é maravilhoso. Aí eu fui, vamos falar de Barba Ruiva, que é um filme que ele fez nos anos 60, que é muito interessante. Então, assim, eu fui buscar filmes menos conhecidos na carreira de grandes cineastas e eu fiz um recorte são 100 filmes em 100 anos. O filme mais antigo é de 1919, o filme mais novo é de 2019. Então você tem um período de 100 anos e nenhum cineasta repete.
Eu só tenho um filme por cineasta. Tá. Então eu fiz de uma forma cronológica. Quem não tá ficou por de ordem... fora aqui depois que você saiu o livro? Porque deve ter alguém que você falou, putz. Sempre tem, né? Tem grandes diretores, por exemplo, o livro não tem nenhum filme do Scorsese, por exemplo, não tem. Que é um diretor super badalado. Sim, Poderia sim. ter um ou outro, enfim. Mas eu acho que eu consegui contemplar. Acho que talvez os maiores, né? Tem John Ford, tem Hitchcock, tem Ozu, tem Mizoguchi, acho que tem Mizoguchi, tem, enfim, né? Tem Luchino Visconti. Então, assim, tem alguns cineastas pouco lembrados, inclusive, se você pegar os filmes mais novos, que pouca gente lembra, que pouca gente conhece. Eu resgatei alguns filmes pouco comentados, né? Então acho que foi também um livro para redescobrir algumas coisas, para garimpar e tirar algumas coisas da gaveta que estavam assim bem escondidas, né? Você tem, por exemplo, um filme como O Velho Menino, que é um filme de 67, francês, pouco visto, de um cineasta incrível chamado Claude Berry. Então, assim, foi um trabalho de garimpo, de ver filmografia, de assistir a filmografia desses cineastas e de ir escolhendo alguns filmes. Claro que o critério ele é subjetivo, obviamente, né? Pode ser um grande filme pra mim, talvez não seja um grande filme pra você. Mas se você não entendeu o filme, você é burro. Se o crítico falou, só obedece o crítico. Mas enfim, eu tentei, obviamente, manter um padrão de qualidade, né? Então, assim, escolher filmes que têm uma relevância, no mínimo estética, para você assistir filmes, discutir filmes. E o público que tem comprado meu livro, obviamente, são pessoas que se interessam muito por cinema, né? É um público que gosta de ler sobre cinema, tal, quer descobrir coisas novas, e descobrir filmes que não viu ainda. Então, assim, tá sendo um diálogo legal com um público muito cinéfilo, sabe? Um público muito cinéfilo. E eu acho massa que vem num contraponto, porque outro dia eu me peguei aquele momento que a saúde mental tá no lixo, aí você fica aqui no TikTok, sem tomar banho, aqui tá na cama com fome, aí você não tá na paralisia do TikTok, paralisia das redes sociais. Eu tava lá, dando scroll. Aí comecei a assistir um filme, aí é 1 minuto do filme, aí tem uma outra parte do filme. Você já viu o filme no TikTok? Não. As pessoas estão fazendo isso, Rafael. Depois que eu assisti não dá, um filme né? inteiro, assisti um filme inteiro. Porque não tem o filme inteiro. Mas com a tela... Não, eu vou até falar um filme que eu assisti aqui, porque era o filme que a Sandra Bullock adota o menino lá negro. Nossa, não sei o filme é terrível de ruim. Não sei como chama esse filme, nem lembro. The Blind Side, não lembro qual é o título no Brasil. Blind Side, é esse nome aí do filme, mas a Sandra Bullock vai lá... Um Sonho Possível. Um Sonho Possível. Nossa. Filme. No TikTok só recorte, então tem a parte 1, parte 2. Eles colocam o filme inteiro em pedacinhos. Em 50 partes, 60 partes, não tem o filme inteiro, tem as principais cenas. Eles fazem eu acho que eles fazem uma edição na vertical, e aí eles separam em várias partes. É um outro modo de pirataria. É um outro modo de pirataria. Assim, não, né? Que o Jack Stripador que fez, ele né? Porque editou o filme inteiro. Editou o filme inteiro e picotou tudo em Caramba. coisa de 1 minuto, 2 minutos, no máximo, cada trecho do filme. Entendi. E aí, eu muito surpresa com a minha própria surpresa, eu falei, gente, vocês acreditam? Olha o que tá acontecendo. Eu assisto direto filme assim. As pessoas não assistem mais filme inteiro. É maluco isso, né? Assim, claro, as pessoas assistem filmes inteiros. Eu tô falando uma coisa muito aqui genérica de algumas pessoas que eu conversei que já tinham, porque eu nunca tinha visto esse formato. Porque uma coisa é você produzir um conteúdo, lista de 5 filmes pra você assistir no final de semana. Aí você é o cara da locadora. Tá. Né? Olha, tenho 5 dicas de filme pra você que gosta de filme de terror, ou pra você que gosta de comédia romântica. Ou, por exemplo, 5 filmes que estão estreando na Netflix. Isso tem muito também, né? Exato. Ou 5 filmes pra você entender o cinema coreano. Qualquer coisa. Então, isso é um conteúdo muito comum. Tá. É um conteúdo que, eventualmente, eu consumo ali, enfim. Tá. Mas essa do filme Picadinho, e assim, tem dezenas de filmes. Caramba. Dezenas. Tem canais dedicados apenas a cortes de filmes. O filme inteiro é picadinho, e aí você fica assistindo, você fica ali. Você fica horas. Não, e pro dono dos direitos do filme é mais difícil de rastrear, né? Porque tá tudo em pedaço. Como que você vai bloquear isso? Eu nem entrei aqui, né? Tipo... Mas assim, aí a pessoa faz uma edição, obviamente, cortando falas, cortando aquelas cenas que são poéticas e pensadas, talvez não desse filme que eu esteja falando aqui. Mas assim, você faz uma outra edição e neste momento que a gente consome as coisas assim, e que tem uma geração que vem com um chip de 30 segundos... Sim...
Já Estão consumindo consumo filme assim. sim. Então eu fico pensando, qual vai ser o momento que a tela do cinema vai verticalizar? Isso me assusta. Porque eu acostumei ver de outra forma, né? Sim. A gente costumou ver de outra forma, então Sim. é meio assustador pensar que isso pode acontecer, mas não acho impossível. E assim, isso aqui, esse livro também é um ato De de resistência. resistência, Mas de é mesmo. contracultura. Eu quis fazer isso mesmo. Né? Eu quis nadar na contracorrente mesmo. E reapresentar velhos amigos, tipo Hitchcock, né? Você falou exatamente. de filme de terror, acho que... Ainda que, olha, que aí eu acho que o Hitchcock é bem lado A ainda, viu? Tem cineastas aí que você vai encontrar que são... Lado C. Lado C. Tá? Eu fiz questão de trazer alguns filmes aí que são bem... tem filme aí da União Soviética, georgiano... Você fez colocou um mapa-mundi assim e falou filmes de que país? Pra dar uma prestigiada ali no... Dá uma prestigiada, né? Em outros países. Eu tentei dessa... Porque eu abri um da União Soviética, da Rússia? Da Rússia, acho que você abriu... Deve ser o Pirosmania, acho que você viu aí. O filme aqui, ó. Olha essa collab aqui, Vamos gente. Lá. Hungria, Alemanha e Cuba, de 89. Qual filme que é, perdão? Meu, século XX. Ah, esse filme é lindo, poxa. Gente, maravilhoso a collab. Maravilhoso. Obviamente que tem muito filme americano no livro, né? Mas eu tentei fazer isso justamente, né? Fazer uma coisa mais né? Espalhar um pouco mais, não ficar só... Tem filme brasileiro também. Então, assim, sair um pouco dessa coisa mais ocidental, digamos assim, né? As coisas mais... Aqui, o Reino Unido, Classe Operária de 82. Classe Operária. É um filme incrível também. Então, assim, tem filme espanhol, tem filme português do Manuel de Oliveira. Eu tenho um pôster dele. O Manuel de Oliveira é maravilhoso. Eu trabalhei num festival de cinema e rolou um documentário sobre ele e tal. E aí eu trouxe pra mim. Eu roubei, na verdade. Então, eu trouxe filmes de vários cantos do mundo. Aí você vai encontrar aí. Mas, obviamente, que tem alguns países que aparecem mais, França, Estados Unidos, acaba tendo Até por ter uma produção talvez maior. Total, assim, uma indústria. Né? Uma indústria cinema japonês também tem bastante coisa. Então, assim, não tem jeito, né? Tem algumas coisas que você não tem como escapar. Mas eu acho que tá bem... Consegue ser bem diversificado, sabe, Tainá? Ele consegue dar uma boa pincelada. Uma boa pincelada, sem dúvida nenhuma, consegue dar uma boa pincelada. Gente, o Deserto dos Tátaros é quase que a Segunda Guerra Mundial, Itália, França e Alemanha. É uma coprodução, né? Uma coprodução. Pois Isso aqui é arte unindo os países, entendeu, gente? Exatamente. Filmaço, 76. Viu? Então tem muita coisa de redescoberta, tem alguns títulos até mais conhecidos. Tem Lolita, do Stanley Kubrick, que é um filme icônico, né? Mas geralmente não é o mais lembrado do Kubrick, né? Quando se fala de Stanley Kubrick, acaba não sendo, né? Todo mundo, Laranja Mecânica. Laranja Mecânica, 2001, filme, então assim, 2001. As pessoas acabam não lembrando tanto do Lolita, que eu acho um filme muito bom. Enfim, tem um pouco de tudo, né? Wim Wenders, esse filme é incrível. Então, eu acho que tá bem completo, digamos assim, né? E eu acho que é se permitir descobrir coisas, sabe, Tainá? Descobrir coisas que filmes que muitas vezes a gente não viu, que a gente não conhece. Então tem muita coisa interessante, eu acho. Uma pergunta aqui pra gente... pensar junto. Esses filmes estão disponíveis? Vamos supor que eu queira aqui, ó, fazer um check. Tá, difícil. Eu vou assistir todos esses filmes. É o seguinte, depende. Tem um torrent? Tem filmes que, ó, tem filmes aqui que estão no YouTube, por incrível que pareça. Tem filme aqui que tá em domínio público, inclusive. Por exemplo, O Anjo das Ruas você vai encontrar no YouTube. Mas, por exemplo, tem filme aqui que você não vai encontrar em nenhum serviço de streaming no Brasil. Infelizmente. Aí você tem que comprar aquele negócio que assinar que o seu IP não é descoberto, sei lá. Essa pode ser um caminho, você aluga o filme dessa forma. Lá fora você vai encontrar bastante coisa. No Brasil tá difícil. A outro caminho, mídia física. Tem muita coisa que tem DVD. Mas aonde a gente vai buscar? Ainda existem empresas que fazem DVD, por incrível que pareça. Aliás, me prometeram aqui uma locadora inteirinha de DVDs e estou esperando receber. É por isso que eu não vendo os meus DVDs, né? Eu tenho muito DVD em casa. Tem uns 8 mil, mais ou menos. É verdade. Uns 8 mil por aí, DVDs, mais uns 1000 Blu-rays. Por isso que eu não vendo. Porque, assim, tem coisas lá que você não acha em streaming. Não acho. Eu acho que você tá na hora de colocar isso pra rodar. Roda na minha casa. Não! Colocar no meu aparelhinho lá. Ali, ô Fátima Augusto. Fica
pagando licença aí, ó. Que coisa absurda. Vamos piratear tudo isso. Então, mídia física, né? Tem muita coisa que ainda tem DVD que você não acha em streaming. Infelizmente, o serviço de streaming no Brasil, ele é muito limitado. Então, não tem jeito. Tem que... Infelizmente, vai ter que garimpar mesmo. Procurar garimpar. E não aí, são filmes tão fáceis assim. Se eu for assistir um filme que eu nunca assisti, leio a crítica primeiro ou leio a crítica Assiste depois? O filme primeiro. Sempre. Porque, assim, uma coisa que... Acho que você... Porque daí você vai me influenciar aqui, ó. Então, mas você sabe que eu sou um cara que eu não gosto dessa coisa de spoiler. Eu acho que crítico tem que escrever. Você pode... Ai, gente, eu adoro. Me conta antes, só pra não passar mal durante o filme. Eu não sou muito dessa coisa de, não pode dar spoiler. Não, eu dou spoiler. Quando vou analisar o filme, eu não gosto de colocar freio e regra. Você não pode falar disso. Mas, peraí, isso aqui é fundamental. Mas, gente, o filme entrou em domínio público. Tem filme aqui em domínio público. Então, assim, não é mais spoiler. Qual que é o tempo de spoiler pra você? 1 ano? Gente, pra mim, 3 dias. 3 dias. Se você não viu em 3 dias o filme, eu vou te dar spoiler. Já pode revelar, acabou, já. assim. Mas você sabe que... Uma galera que ressuscita em 3 dias tá preocupada com spoiler. Mas a geração mais nova, ela leva isso muito a sério. Se você... muito a sério. Eles ficam bravos, eu vejo nas redes sociais. Por que você escreveu isso? Eu não vi o filme ainda, tal. Então, assim, eu acho que eu recomendo ler críticas sempre depois de ter visto o filme, eu acho. E eu também faço isso, eu não gosto de ler antes de ver o filme. Até pra não me influenciar. A minha curadoria é toda errada, porque a pessoa que enfia lá na revista 7, esse filme aqui, falou, bem, vou assistir. Mas aí você já tem uma influência, eu acho. Gente, mas eu sou completamente influenciável e também mudo super de opinião aqui. Não tenho compromisso nenhum com as minhas opiniões. Mudo. Ai, puta, achei ruim aquele filme. Não, o filme é bom. Não, e às vezes acontece você ver um filme, você achar uma merda. Aí 2 anos depois você vê se adora. Já aconteceu isso com você? Acontece muito isso daí. Aconteceu comigo várias vezes. Não aconteceu. Sabe que filme aconteceu isso comigo? E todo mundo ama esse filme com Corra, aquele filme Corra, do Jordan Peele. Eu não gostei quando saiu esse filme a primeira vez. Aí 3 anos depois, acho que foi uns 3, 4 anos, eu assisti, eu adorei. Eu falei, gente, mas o que eu não vi naquela época? Você vê que é a gente que muda, o filme não muda, né? Sim. É a gente. Mas eu acho que isso também, a literatura é assim, também, né? a arte é assim, né? Eu repito diversas vezes dos livros que eu li quando eu era adolescente, que era pro vestibular. Porque é sua bagagem, é sua vida que tá ali. E depois você lê o livro, eu fui ler o livro do Machado de Assis, depois falei, nossa, que foda, meu Deus. Por que eu não vi, né? Por que eu não vi? Eu não vi porque eu tinha 14 anos. Exatamente. Você não tinha bagagem ainda pra agarrar aquilo. O cinema é a mesma coisa. Total. O cinema é a mesma coisa. Quantos filmes a gente assiste muito tempo depois, se depara com o filme na vida adulta. Exatamente. E aquilo te transforma. Não tenho dúvida. Mexe demais. Teremos uma parte 2? Eu tô pensando, eu já tô com umas 50 Acabou de críticas. lançar, tipo a pessoa tá namorando, quando vocês vão casar aí, cara? Quando vocês vão ter filho? Eu tô pensando, na verdade, em outros livros, não exatamente sem críticas, mas alguma outra coisa diferenciada aí. Deixa aqui, viradinho aqui. E vai vir com alguma coisa, com certeza vem. Tá, mas agora você tá fazendo mestrado. Agora eu tô fazendo mestrado. Agora tá um outro ritmo. Aonde você quer chegar? Assim, você escolheu o tema cinema brasileiro com recorte nos anos 60. O meu projeto de pesquisa, ele é uma análise de um filme chamado Padre e a Moça, é um filme brasileiro baseado num poema, enfim, poema muito importante dos anos 60, é um filme de Joaquim Pedro. Só que o meu recorte, eu tô fazendo uma análise desse filme, trazendo elementos do neorrealismo italiano, que é um outro momento, uma outra cinematografia, da Itália, nos anos 40, começo dos anos 50. E eu tô falando das influências do neorrealismo italiano nesse filme do Joaquim Pedro. Então eu tô fazendo nesse específico, uma leitura, ou seja, aonde que o cinema novo brasileiro se entrecruza com o neorrealismo italiano, onde isso se conversa. Esse é o meu projeto de pesquisa. E como se conversa. E muito bem se conversa. Então, assim, esse é o meu projeto. Mas, paralelo a isso, estou fazendo outras coisas também. Né? Na Unicamp também, produzindo alguns artigos científicos sobre outras coisas, cinema de gênero, cinema negro, estão acontecendo outras coisas também, né? Porque assim, o cinema te dá campo para tudo, e acho que hoje também, assim, com a possibilidade das pesquisas para além da Barça. Total. Para além da Barça, te possibilita fazer muitos recortes dentro do cinema, né? Muito recorte. Hoje com e-book. Para além do recorte geográfico, inclusive. Sim, né? Porque, veja bem, para quem estuda cinema, e a gente tem uma amiga que fez cinema aqui,
quem estuda cinema sabe, não dá pra você ficar só na bibliografia brasileira. Sim, não dá, sim. não tem condição. Você tem que ir pra fora, você tem que ir inglês, francês, porque assim, não dá. Nossa bibliografia, infelizmente, é reduzida. Então, assim, hoje, por exemplo, você vai na biblioteca no Instituto de Artes da Unicamp, eu até comento isso com colegas, falo assim, gente, na parte de cinema tem mais livros em inglês do que livros em português. Uhum. Então, assim, não adianta, isso é inevitável. Então, hoje, com e-book, essa facilidade de você comprar livro virtualmente, tá muito bom para quem pesquisa. E esse é o lado bom da tecnologia que ajudou muito. Antes, sei lá, você tinha que ir para São Paulo atrás de um livro, no sebo tal. Hoje está muito mais fácil pesquisar do que antes, entendeu? Então, assim, esse é o lado bom. Eu acho que também tem ajudado muito a tecnologia, sabe? A conseguir e encontrar filmes também, viu? Encontrar filmes que você não achava em nenhum lugar e que hoje você consegue encontrar pela internet. Alguém vai falar assim, você tá pirateando? Não é exatamente isso. São filmes que não foram nem distribuídos aqui. Eu tô falando, sei lá, de um filme indiano dos anos 50 que nunca veio pro Brasil. Gente, olha, o filme indiano dos anos 50 não vamos combinar que a gente tá fazendo aí já não é maldade, né? Não, gente, maldade, vamos combinar. Piratear é ser ir no cinema, gravar, sei lá, o último Homem-Aranha. Exatamente. Aí de sacanagem. Mas também, sacanagem. assim, também acho que é uma democratização do acesso aos bens culturais. Como assim? Vamos pensar direito nisso, né? Eu acho você que... tá exibindo na tua casa, não tem problema. O problema é você colocar na TV pra reexibir um filme que você gravou no cinema, porque isso já aconteceu aqui na história dessa cidade. Exatamente. Já aconteceu. Com aracnídeo. Com aracnídeo. Com aracnídeo, é verdade. Exatamente. Essa é uma lenda de Jundiaí. Conheço essa história. Mas, enfim... Você pensa com esses trabalhos aí, né, dentro da universidade, eu não estou falando de... Não vamos resumir a uma biografia, mas assim, ter algo... expandir os horizontes brasileiros que estão postos na literatura com relação ao cinema. Você falou que são poucos títulos do cinema brasileiro. Como que é a produção acadêmica? Porque muitos livros de cinema brasileiro vêm de produção acadêmica. Sim. Muita coisa, não é uma encomenda da editora. Sim, né? verdade. A Companhia das Letras foi lá e encomendou, me escreva um livro sobre isso. Não é. Geralmente é uma produção acadêmica que acaba sendo publicada, né? Acaba sendo publicada. Como que você pensa, partindo agora desse mestrado, eu sei que é muito cedo para falar sobre isso, mas você pensa em dar continuidades, assim, com relação ao cinema brasileiro, fazendo link com sim. Eu penso com certeza continuar. Eu gosto muito de estudar cinema moderno, principalmente, né? Neorrealismo, cinemas novos. Eu gosto muito dessa área. Eu pretendo continuar. Não sei se exatamente com brasileiro ou não, mas eu acho que tem que continuar, não tem jeito. É porque no teu caminho você vai encontrar mais um monte de coisa que vai te inspirar de várias formas. As portas vão se abrindo, não tem jeito, né? Então, assim, sim, pretendo continuar, não tenho dúvida disso. E eu acho que, você falou da produção acadêmica, né? Eu acho que o Brasil, a gente produz muita coisa boa a nível acadêmico, sim. Né? Inclusive, meu orientador, ele veio dos Estados Unidos faz pouco tempo e ele comentou comigo, ele falou assim, olha... Lá fora, a produção acadêmica para cinema, que é a nossa área de pesquisa, o nível dos nossos projetos de pesquisa está no mesmo nível dos americanos. A gente está aqui, no mesmo nível. A diferença lá eles têm muito mais estrutura. Lá você consegue colocar muito mais gente para dentro da universidade que aqui. Você entendeu? Os nossos projetos são muito bons, têm uma qualidade muito boa. Mas lá você tem um incentivo maior, lá você tem mais estrutura. Até para divulgação mais científica. Bolsa. Entendeu? É isso. Você entendeu? Assim, no Brasil agora tem várias. Eu sou casada com uma pessoa que é pesquisadora da Unicamp também. Perfeito. A gente sabe FAPESP, sim. A gente sabe que os projetos financiados muitas vezes precisam de dedicação exclusiva. Você não consegue trabalhar e fazer um mestrado, um doutorado, difícil. Enfim. Dá. E a gente tem uma questão também que eu acho que a academia vem mudando um pouco isso, que a academia era mais fechada. Existe ainda uma distância da academia para dentro e da academia para fora. Sim. Né? Sem dúvida. Então nem sempre se fazia divulgação científica como deveria fazer. Parece até coisa chata falar de divulgação científica, mas a gente está falando de cinema, de arte. Nem sempre isso chega. Não que é para chegar e alcançar multidões e minha tese vai vender mais que Paulo Coelho. Não é sobre isso. Mas das pessoas realmente terem acesso àquele bem produzido dentro da academia, né? Eu lembro que quando pegou fogo lá no Rio de Janeiro, no museu,
que ali se produzia muita ciência, Sim. as pesquisas e tal. E as pessoas diziam, pra que a gente precisa disso? Um museu, ninguém precisa de um museu. E eu falo, gente, as pessoas não entendem qual a importância Não desses entendo. trabalhos, dessa produção acadêmica, dessa produção científica. Exatamente. Por isso que não a protegem. É. E eu acho que é uma questão da As própria pessoas- academia que se coloca num patamar aqui, né? Eu sinto um pouco isso, eu acho que melhorou, eu acho que tá melhorando, Sim. tá se abrindo mais, mas eu acho que assim, as pessoas precisam entrar mais, se apoderar mais daquilo, Sim, sabe? sim. Tocar mais aquilo. Isso E acho que frequentar as é frequentar. universidades que são abertas, né? Perfeitamente. Geralmente tem cursos, Isso, palestras. perfeitamente. Tem um monte de evento livre, gratuito, Sim, acessível, às vezes você né? pode se inscrever como aluno convidado e assistir a aula, não tem... De vez em quando eu vou pra Unicamp Xeretão. Mas é muito bom, né? Umas pautas lá. É sensacional. Então, assim, Tainan, eu gosto muito de pesquisa, eu gosto muito dessa parte de analisar obras de arte, no caso do meu foco é o cinema, mas eu acho que tem muita coisa a ser publicada ainda, acho que tem muita coisa pra gente explorar. Eu acho que eu vejo lá fora, a produção acadêmica lá fora, a produção fala literária, não acadêmica, mas a produção literária, eles já publicaram muito, muito, muito de tudo, assim, sabe? Então, assim, a gente vê em língua inglesa. E aqui a gente, às vezes, se sente um pouco retraído em explorar algumas coisas que a gente deveria já estar explorando há muito tempo. Sim. Entendeu? Mas eles também carregam aquela autoconfiança, autoestima do cinema hollywoodiano. Né? Não necessariamente que todas as produções literárias e acadêmicas sejam a respeito do cinema hollywoodiano, mas ali tem, como você disse, uma estrutura. Né? Eu sei que aqui no Brasil a gente tem muitos escritores e críticos dedicados à música. Maravilhosa. Aqui tem o Ricardo Alexandre, que é fantástico, escreveu livros assim que são o Ricardo é ótimo. Compêndios da música brasileira. Sem né? dúvida. Mas cinema a gente vê pouco. Eu acho que cinema, Tainá, ainda tem um pouco de preconceito. Sim. Aquela coisa, não é uma grande arte, é entretenimento. As pessoas ainda enxergam como, é pipoca, entretenimento. Não. Também, mas é construção Exatamente. de um povo. Exatamente. Então, assim, um ainda rola esse preconceito que, sabe, essa coisa, existe a pintura, existe a música, o cinema ele tá um pouco um degrau. Como se fosse artes melhores. As grandes artes, o cinema parece que... Então, e isso lá fora eu acho que já não é... Você vai, por exemplo, a França é um país muito cinéfilo. Eles entendem que o cinema é muito, muito importante. Entendeu? Portugal tem... Eles consomem muito. Portugal tem uma cinemateca maravilhosa. Sim. Portugal. E eu trabalhei num festival de cinema lá em Portugal, na Ilha da Madeira, que é bem específico, bem longe do continente, inclusive, que eu morei lá. E teve esse festival de cinema com muitos, eles chamam de realizadores, muitos diretores portugueses mesmo. Claro, teve filmes de fora... Mas eu lembro de ter lido uma matéria que em Portugal se consome menos cinema do que na Etiópia. Interessante. E eles consomem muito cinema português mesmo. E cinema europeu. Menos cinema hollywoodiano. Tanto que eu fui, por exemplo, quando saiu Pantera Negra, que foi aquela... primeiro Pantera Negra, de blockbuster, não tinha ninguém na sessão de cinema. Em Portugal. Em Portugal, lá na Ilha da Madeira. Não tinha ninguém. Tipo, não é o filme que dialoga com o público local. Não, e aí eu já fui no cinema, porque lá tem um projeto do Pedro Pão, que é um cara incrível também, super apaixonado por cinema, como sétima arte mesmo. E ele tem um projeto tipo Movie com Arte. Olha que legal. É muito legal. Eu falei, nossa, a Ilha da Madeira tem tantos links com Jundiaí, especificamente. É. E aí eu fui assistir esses filmes que não são filmes de grandes circuitos e tal, mais filme europeu e com mais público. Aí, ó. Do que os filmes blockbusters que eu fui assistir em Portugal, né? Então achei isso bastante curioso também. Tem essa coisa da formação do público, da galera que vai 11 da manhã no cinema. Você chegou num ponto perfeito, formação de público, Sim. sabe? O Brasil precisa formar público, Sim. sabe? Formar público. E isso não tem a ver necessariamente com a pessoa ter dinheiro para ir no cinema. Não, tem exatamente, exatamente. Exatamente, dar acesso, fazer isso chegar para a pessoa, sabe? Eu vejo Portugal, por exemplo, às vezes eu compro alguns livros de lá, e a impressão que eu tenho, posso estar enganado, eu não tenho esses números, mas eu tenho a impressão que, pelo menos na área de cinema, eles estão publicando mais livros que o Brasil. E olha que eles são do tamanho... Sim. A gente é um colosso, eu digo em tamanho geográfico, em população. Não, a Europa, gente, é pequenininha, e a produção deles é muito grande, se você for pensar sim. em tamanho, entendeu? Então, assim, e pela alguma coisa e pelo que o Brasil consome. A gente consome cinema português? Então, pois é. No dia, assim, nada.
né? A gente, o cinema francês, o iraniano, a gente tem ali uns... Mas né? é difícil um filme português se destacar, você não vê, Nossa, é muito difícil. E lá eles difícil. consomem. Então, e lá eles consomem. Perfeitamente. E é muito legal ver também que tem uma nova geração. Aqui no Brasil também, né? Eu acho que o audiovisual, inclusive, com relação a essas leis de fomentos, Sim. a volta da Ancine, né? Eu acho que essa facilidade de acessar meios para produção de filme, que Sim. o Glauber tem lá uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, eu já tenho um celular, eu já vi algumas produções, é óbvio, eu não estou falando de cinema, de circuito, estou falando de produção audiovisual brasileira, que eu acho que é um primeiro passo. Desde a qualidade de videoclipes, como melhorou a qualidade de produção de videoclipe, que tem fotografia de cinema, sim, né? Sim. O Condzilla que faz ali um trabalho, né, com a música mais popular, com o funk, enfim. Mas eu vejo um interesse maior da galera com relação ao audiovisual hoje em dia, do que jamais teve. Também acho. E uma possibilidade de adquirir equipamentos, Também ou um celular que você consegue gravar. E eu acho que esse pode ser um respiro de esperança dessa nova geração, assim como os caras do funk vão ouvir Bach para tirar um... Exatamente. Né, para tirar um... Esqueci como chama? Um negócio, a batidinha, um sample. Os caras estão sampleando Bach para fazer funk. Eu acho que a gente, muito possivelmente, pode ter esse movimento da galera ir nos filmes antigos para respirar outras referências e samplear cinematograficamente. E aí que eu acho que entra um papel importante da faculdade, da academia, sabe? Vamos apresentar esses filmes, vamos discutir dos cineclubes. E vamos ter lugar onde as pessoas possam pesquisar. Exatamente. Porque tem toda uma metodologia de pesquisa, né? Um trabalho científico. Você tem um método para resolver um tema, para colocar um tema que vai além de um TikTok de 15 segundos ou de um tweet de 140 caracteres. Não tenho dúvida. E isso é um registro para sempre. Você vai se eternizar. Vai ficar lá, não tem jeito, né? Vou ficar lá empoeirando nas estantes. Você quer ser o quê? Uma estátua? Não, eu quero ser um livro empoeirando numa estante de uma universidade pública. Cada um tem um desejo aí, gente. Porque eu acho que é isso. É necessário produzir esses materiais. Sim. Porque, embora a gente esteja indo para um lugar muito digital, o artesanal, ele tá sempre presente. Tá sempre presente. Eu adoro pegar na mão as coisas, sabe? Também. Sabe? Então, papel, de livro aqui, mas é isso. Papel, mas... Não, CD, eu sinto falta de eu falei pra você, eu sou colecionador de DVD, né? Então, adoro pegar a mídia ainda, então não tem jeito, né? Faz parte, né? E agora partiu fazer um cineclube, aí logo tem mais leis de incentivo nessa queria cidade. Queria muito fazer. Eu acho que tem que fazer, entendeu? Tem que girar, tem que ir pras praças, eu acho que tem que mostrar filmes. Eu acho que tem que democratizar o acesso, sabe? Eu acho que tem que trazer o pessoal pra dentro. E é isso, né? Fazer 1 ou 2 eventos e desistir porque, ai, gente, não, cara. Não, é formiguinha, perfeitamente. Um trabalho ali de todo dia, né? Que já é o seu trabalho de todo dia, né? Agora é botar o seu bloco na rua. É botar o seu livro na rua. Exatamente, né? Exatamente. Eu sou entusiasta, eu sou a favor. Rafael Amaral comigo hoje aqui nos estúdios. Me conta, site, onde compra, como vamos compra. Lá. Tem 2 caminhos aí, tá na Amazon também, mas na Amazon ele tá um pouquinho mais caro porque tem aquela taxa da Amazon lá, né? Então, chique, tá na Amazon. Tá na Amazon. Mas eu vou indicar o site da editora, que lá você compra um preço um pouco mais barato, que é wiclap.com, tá? Wiclap.com. Se você for no meu site também, palavrasdecinema.com, lá tem todo o caminho, lá tem os links, lá você te joga pro site, não tem como errar. Vai te levar para os caminhos da 7ª arte, fazer roteiro de cinema, escrever um filmezinho, nem pensar. Olha, eu acho interessante, mas como eu disse pra você, eu sou mais do tripé de analisar arte, eu sou mais da crítica, mais do estudo. Você não quer ser criticado, mas você sabe que, mas você sabe que tem uma lenda que fala assim, que todo crítico é um cineasta frustrado. Não é verdade isso daí. Por enquanto não é verdade. Deixa eu lançar o primeiro filme. Não é, gente. Porque assim, eu vou falar no meu caso, tá? E eu conheço vários críticos também que nunca tiveram a pretensão de pegar uma câmera e fazer filme.
Né? Tem o caso também Claro. de crítico que virou grande cineasta, tem crítico que tentou e não conseguiu. Tem a pessoa que é a Glória Pires também, que a gente não tem que levar em consideração. Ó, vê o caso do Kleber Mendonça Filho no Brasil, que era crítico de cinema. Sim. E é um cineasta muito bom. Então, assim, tem de tudo. Mas essa coisa de cineasta frustrado pra crítico, eu não acredito muito nisso, não. Ainda não, vejamos cenas do futuro, com roteiro e direção de Rafael Amaral. Será? Vamos ver como esse filme será recebido pela crítica brasileira. Vamos ver se vai ganhar um Kikito, um Framboesa. Será? Nossa, quem sabe, né? Framboesa é só pra atores, né? Framboesa, na verdade, é pra tudo, né? Mas são os piores, né? Então, é um Kikito ou uma Framboesa? Entendeu? É um leão de ouro. É um leão de ouro, né? Uma Oscar, palma de ouro, já pensou, né? Palma de ouro, é isso. Gente, ó, 100 grandes filmes que não costumam aparecer nas listas do TikTok de grandes filmes, mas merecem um lugar de destaque na história de cinema por Rafael Amaral. De quem que é essa foto aqui? Essa quem fez foto, a capa? Essa capa foi o Sandro Mantovani, todo o projeto gráfico do Sandro. Sandro é um diagramador, meu amigo. Essa capa é de um filme mudo, um filme maravilhoso chamado O Anjo das Ruas, que tá no livro, a crítica dele. Esse é um dos filmes que eu falei pra você que tá em domínio público, dá pra assistir no YouTube, dá pra encontrar lá, uma obra-prima. E eu queria trazer uma imagem de um filme que me toca, me emociona muito. Eu escolhi essa imagem que eu acho que representa bem o que é o cinema, o que é a profundidade, o que é essa magia hollywoodiana que o cinema tem, né? Então acho que essa imagem simbolizou bem aí o que o cinema representa. Agora, vamos fazer uma brincadeira aqui, são 100 filmes. Que tal um exercício sem prazo de validade? Eu acho que a gente deve assistir o filme, ler a crítica e criticar a crítica. É isso aí. Que você falou, Rafael, não concordo, porque esse filme... Tá certo, isso daí. As pessoas discordam de você? Discordam muito. Meu, eu tomo tanta pedrada na internet, se soubesse. Esses dias eu tive a infelicidade de elogiar um filme que é muito perseguido, né? Que é aquele filme O Último Tango em Paris, do Bertolucci. Eu adoro esse filme. Mas você sabe que tem toda aquela polêmica da cena, da atriz que depois revelou que foi abusada e tal. Se a gente pegar o cinema, gente, a gente tá vendo umas pessoas que foram presas, morreram, tinha uma ilha. Mas eu costumo dizer isso pro pessoal. Eu falo, gente, se você for cancelar todo mundo que tá envolvido no filme, você não assiste mais nada. É difícil também, né? Sim. Então, assim, não vamos desmerecer também a obra por uma cagada que alguém lá de dentro fez, né? Porque se você colocar a lupa ali, você cancela todos. Você cancela todos, absolutamente todos. Até porque um filme, claro, você tem a cabeça do diretor, mas é uma obra coletiva também, né? Sim. Então, assim, é difícil também partir pro total cancelamento. Eu acho que eu não sou muito favorável a isso, não. Mas enfim, então, mas sempre tem pedrada, viu, Tainá? Nossa, sempre tem pedrada. Com um filme novo acontece isso muito, principalmente, né? Você às vezes... Eu apanhei muito, por exemplo, que eu critiquei, falei mal do filme do Oppenheimer, que ganhou o Oscar agora. Eu escrevi uma crítica detonando o Oppenheimer, que eu não gostei. Nossa, mas o que eu apanhei, assim, de... Eu não assisti ainda, falei pro Rafa ontem, falei, Rafa, acho que chegou na sua hora de assistir. Esse Oppenheimer, boa sorte. Vai fundo. Eu assisto o filme, eu sou antigamente, assim, o filme chega, mas eu vou assistir 2 anos depois. Mas você sabe o que é bom? Às vezes pra tirar o hype um pouco, não começando de falar. Gosto, assim, Dá um tempo, sabe? Não gosto de assistir o filme quando ele tá... Um ou outro, assim, que, sei lá, essa experiência tem que ser no cinema, por causa de som, por causa de, sei lá, qualquer coisa assim. Mas, no geral, eu espero passar um pouco, aí fico um tempo sem olhar o Twitter, que as pessoas estão falando, e aí vou assistir. Agora é X, né? Não é mais Twitter. É X. Eu também só falo... por pouco tempo, talvez. Por pouco tempo, talvez, eu não sei, exatamente. Uma confusão hoje. Eu falei hoje, meu post no Twitter foi, no X. No Twitter foi... Eu quero meu sítiozinho e meu rádio pirata para me comunicar com as pessoas. Não preciso de internet. Preciso. Mas, assim, a rádio resolve. Tobismo Israel falava para mim, enquanto houver guerra, a rádio vai ser uma arma. Porque os caras vão cortar fiozinho lá, você vai ficar o quê? Sem internet. Entendeu? E aí a rádio não vai cair. A rádio não vai cair. Não vai. Espero, né? Tomara. Aí cai a gente no ar agora, nesse momento na difusora. Não, estamos aqui, gente. Rafa, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada Imagina, mesmo. Nossa, foi muito bom e
E o papo foi muito bom. Quando você quiser me convidar de novo, tô à disposição. Venha sempre. Não, com certeza. Gostei daqui, agora viu? que veio a primeira, meu amigo, agora... Não, gostei. Café, tá aqui um ambiente não legal, tomou nada, viu? nem pipoca ele estourou aqui. Tomou 3 copos d'água, deve estar Eu apertado. vi que tem uns baldes de pipoca ali, tem. estrategicamente posicionados. Aí, Legal. A meta aqui agora pro futuro é que eu comprei um projetor, mas cai no golpe da internet, né? Aí comprei um projetor, falei, puta, projetor 4K. Aí coloca um telão aqui, e aí o projetor, e aí a gente assiste uns filminhos assim. E funcionou o projetor? Se ele tivesse cheiro, né? Ai, o golpe, gente. O golpe tá aí, só cai quem é tonta que nem eu. Na verdade, mais de 5 mil pessoas caíram nesse golpe do projetor. Tava muito barato, fui ser muito esperta. E aí não fui esperta, né? Fui burra. E tomei um golpe do Pix. Chegou minha hora, gente. Chegou meu momento. Né? Chegou o meu momento. E aí você vai lá, não existe mais loja, me deram até rasteiro. Ai, meu Deus do céu. O golpe. Mas tudo bem, um dia esse lugar aqui também abrigará. Talvez não tenha pretensão de cineclube, mas vamos assistir um filme hoje? Olha que legal. Aqui tem espaço. Aqui, tem uma parede bacana aí, ó. Eu sou super favorável. Acho que tem que fazer sessão aqui. Eu até me comprometo em ser curador, se você deixar. Mas eu vou trazer um filme bem legal. Temos um novo momento aqui na Movie 8, gente. Um projeto de cineminha. Cineminha. Um sofá e cinema. Sofá e cinema. É isso. Aí, nem pipoca, nem nada, porque eu sou cansada, preciso do sofá. Mas é isso, gente. Rapidinho, obrigado, diretor favorito. Meu diretor favorito. Jean Renoir. Filme favorito. O Leopardo. Trilha sonora de filme. Casablanca. É isso aí, gente. Com esse jogo rápido, esse bate-bola, Marília Gabriela, preciso colocar um óculos agora. Encerramos o Francamente de hoje. Rafael Amaral comigo, gente. Eu vou deixar linkado no YouTube todos os links para você encontrar livro, site, blog, nudes, TikTok, Tinder, Twitter e outras redes sociais com a letra T. E eu vou deixar linkado tudo aqui, os contatos do Rafael Amaral, para você conhecer um pouquinho mais do trabalho dele. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Obrigado, Juju. Obrigado, Rafa. Obrigado pela companhia. Amei. Eu também amei. Vou ficando por aqui. Fiquem bem. Bebam água. E tchau. Francamente, com Tainan Franco.